Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Empreendedor do Interior e hoje eu estou aqui com a Seven Studio Arquitetura, com a Nayara e com o Júlio. Boa noite, viu? Boa noite, Obrigado por Eric. estar Boa aqui. noite, Eric. Obrigado. A gente que Agradeço a agradece o oportunidade. convite. Vai ser um excelente bate-papo aqui e vou dar um recadinho para vocês, tá? Então, pessoal, a gente vai começar aqui com o recadinho da Filtratemp, que o Diego vai colocar aí. Então, a Filtratemp é especialista em assistência técnica para piscina, então se você tem uma piscina e quer mantê-la sempre em perfeito estado, a Filtratemp é a solução ideal, cuidando de cada detalhe com excelência e profissionalismo e com muitas soluções para aquecimento de água de banho para piscina. Pessoal, dá um retorno aí para ver se o áudio está bom, tá? Se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. E da Aircon Registro de Marcas. Então, a empresa que entende a importância de proteger o que é seu. Então, se você é empreendedor e ainda não registrou a sua marca, a Aircon está aqui para garantir que sua identidade seja segura no mercado. Lembre-se, só é dono quem registra. Chama no WhatsApp, faça uma pesquisa e para a gente avaliar se é possível registrar sua marca. Então, temos condições específicas para MEI e pessoa física. Diego, conseguiu colocar a imagem, Diego? Conseguiu? Tá, então beleza. Só confirmar aqui. Ah, beleza, certinho. Então vamos lá. Primeiro, né, eu queria agradecer vocês de ter me recebido num projeto de vocês, né? Eu sei que é um pouco invasivo, você foi até um cliente, né, Uhum. mostrar o trabalho de vocês, e eu achei muito legal. Eu e a Tainá ficamos encantados, né, que é quem trabalha comigo, e foi lá que a gente fez esses vídeos, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, gostaria de agradecer vocês que estiveram, que cedeu esse espaço, inclusive o proprietário também que cedeu esse espaço, né? E eu queria começar com algumas coisas, né? Primeiro, quem é a Nayara e quem é o Júlio, né? A Nayara falou um pouco da sua história, mas quem é você? Uhum. Bom, boa noite, Eric. Eu Boa noite. agradeço a oportunidade, né, o espaço. Agradeço muito a sua ida até o nosso projeto, né, a obra que foi Sim, executada e entregue agora em final de dezembro, foi inaugurada. sim, E, bom, contando então um pouco quem é a Nayara, sim. né? Eu sou nascida e criada aqui em Nazaré Paulista, né? Morei aqui Filha da durante... Terra, né? Filha da Terra. Morei aqui durante 25 anos, né? Sim, Foi aí que eu conheci o Júlio e aí passei a morar em Bom Jesus Perdões, uma cidade próxima daqui. sim, Mas sempre estou aqui, né? Realizando muitos trabalhos. Sou arquiteta, paisagista, urbanista. Atuei já em algumas áreas, né? Relacionadas à arquitetura. sim, Eu iniciei a faculdade em 2013, finalizei em 2017. sim. E dentre várias experiências que eu tive, uma experiência em órgão público, e aí outra experiência foi em empresas de pré-moldado, e aí dei início na minha carreira. Eu não vou me estender muito aqui para a gente conseguir, né, seguir. Sim, Vou dar a abertura para o Júlio se apresentar. sim. Boa noite, Eric. Boa Boa noite, noite, Júlia. pessoal. Queria agradecer o convite, agradecer nossos telespectadores. Muito Tá certo. obrigada. Obrigado pela audiência aí, pessoal. Uma honra estar aqui. Bom, eu não sou arquiteto de formação, né? Mas eu sempre tive envolvido nesse meio, né? Sim, É, Comecei a carreira dentro desse ambiente com móveis planejados, trabalhava na marcenaria, depois trabalhei em lojas que vendiam móveis planejados, fazia projeto, era projetista e vendedor. sim. E no meio desse caminho eu encontrei a Nayara, né? E evidentemente, inevitável não me imergir no universo dela e foi como me apaixonar por ela também, foi gostar da arquitetura. Facílimo. E hoje a gente tá junto, tocando a Sim, Seven, né? Eu continuei trabalhando em paralelo à Seven numa marcenaria de Bom sim. Jesus dos Perdões e lá eu gerenciava o setor de projetos e a gente viu que seria uma boa ideia eu deixar a marcenaria e focar totalmente na Seven. Sim. Era coerente, seria Era coerente. coerente, né? Sim. Coerente. Só voltando um pouco aqui, né? Que eu achei muito decorado essa resposta da Nayara, né? Ah, Uhum. Por que.
você quis ir para essa parte da arquitetura? Não foi uma coisa que sempre esteve em você? Sempre? Sim, sempre esteve em mim. Sim, Na verdade, no decorrer da faculdade, eu busquei estágio, né, em escritórios de arquitetura. Infelizmente, não obtive sucesso na época por falta de conhecimento, por falta de experiência, né? E sim, aí, quando eu já estava com o Júlio, né, eu já estava morando em Bom Jesus dos Perdões, eu trabalhava numa fábrica de pré-moldados. Eu sim, tomava conta do setor de engenharia, então eu desde as vendas, né, até a produção, entrega. sim. E nessa fase, nessa época, nós já estávamos pensando em empreender, em trabalhar em casa, em trabalhar home office. Isso Ma- foi em 2019. Mas quando você começou esse curso, você queria, pensando no seu próprio projeto? Ou você pensou, Sim. ah, você já tinha essa Não, ideia, já né? tinha essa ideia, sempre em Sim, trabalhar com projetos, né? Mas devido aos acontecimentos da vida, né? Eu acredito que tudo acontece na hora certa. sim, Então, eu tive experiências antes de abrir o escritório, né? Antes de empreender. E aí, em 2019, eu estava um pouco angustiada de estar trabalhando numa empresa com grande responsabilidade e não estar trabalhando no meu negócio. E aí foi quando eu e o Júlio nós começamos a conversar nessa questão de empreender e de passarmos juntos, né, a sim. conviver e a trabalhar em casa. E aí no final de 2019, então, eu tomei essa decisão, foi quando, depois de um grande tempo, né, pensando, eu tomei a decisão e aí eu acabei pedindo a conta da empresa e Sim, montei a Seven, né? E, e aí foi quando eu dei início ao estudo mesmo do empreendedorismo, né? Eu sim, comecei a estudar um pouco sobre o escritório de arquitetura. Como eu comentei aqui, eu tive estágio, fiz estágio em órgão público, então aquela rotina de escritório eu não sabia, né? Eu não sim. tinha noção de como era. Mas já tinha essa faísquinha já estava ali, né? Já estava brotando. E aí foi quando nós realmente decidimos montar, né? E passamos a trabalhar em E é casa bem diferente, né? Porque você totalmente. pode ter o domínio da arquitetura, né? Você toca, ir atrás de clientes, por exemplo, é uma coisa Sim. completamente diferente, né? Essa Na parte é verdade, muito É, difícil, né? Criar esse ambiente, sim, fora só a captação de clientes, todo o backstage disso aí é, é o que você precisa para poder apresentar um projeto, para projetar qual que é o maquinário, o hardware. sim. Tudo isso aí é um Quando você trabalha estudo. numa empresa grande ou num órgão público, Você acho que as chega, outras tá pessoas pronto, você senta na têm sua suas máquina, tarefas, você né? tem é. É, sua E é função ali, e totalmente vai. diferente, né? Não tem sim, criação de projeto. sim, Passa a atender o público, né? Os clientes, assim, os contribuintes, mas é outro ramo, é, né? E aí foi quando realmente nós decidimos, então, aí passamos a trabalhar em casa. E aí fomos em busca, né? Fomos espalhando um pouco o nome, nós mesmos fizemos o nosso primeiro logo. que legal. Então a gente foi realmente construindo e também elaborando, né, o passo a Dá um frio na passo. barriga, né? Porque você tava no, Dá. mesmo que não na situação que você gostaria, na outra empresa, né? Mas tem um certo colchão ali de segurança, né? Sim, Né? total. É, E aí começamos então a espalhar, né, o nosso nome. O sim, Júlio, como ele tinha esse conhecimento em móveis planejados, ele entrou em contato com um amigo dele que tinha acabado de montar também uma loja em Atibaia. E aí ele falou: Olha, eu tô precisando de um projetista aqui, eu preciso de alguém para atender os clientes, para desenvolver os projetos. Posso continuar? Pode continuar. sim. E Que aí, foi justamente isso. isso. E aí ele passou a atender então esses clientes e eu ali buscando ainda, né, levantar o nosso nome, ir em busca e oferecendo serviços e tal. Sim. E aí a demanda da loja passou a aumentar muito. E Porque foi antes um cenário disso, pandêmico também, foi né? Contribuiu isso. bastante para o nosso mercado a pandemia. Foi uma coisa horrível, mas é, trouxe o pessoal para dentro de casa, né? E quis fazer essa mudança. Então, Melhorar o espaço, né? exatamente. Aí o olhar se atentou mais ainda para o interno e foi bem na hora que a gente tava focando nisso. Na verdade, assim, voltando um pouquinho, né? Quando o Júlio estava ali em conversa com essa loja, eu fui
passei por um processo seletivo Sim. de uma empresa muito grande em Atibaia, de artefatos de concreto, revestimentos em concreto. Vou pedir para vocês falar só um pouquinho mais perto do Opa, microfone, claro. para poder escutar bem vocês. E aí foi quando eu passei nesse processo seletivo para ser a terceirizada dessa empresa, a desenvolver então os projetos de paginação, Sim. né? Então eu fiquei trabalhando na empresa, abracei a Já ideia, já pela já SEB. pela SEV, CNPJ, tudo certinho. E aí comecei em janeiro, né, de 2020, janeiro, fevereiro, março, veio a pandemia. E aí aquela loucura, né? Sim, Todos, né? Nós passamos por um momento muito difícil. sim. E aí essa empresa também acabou sofrendo um pouco, né, nas vendas. É que nem, só te interrompendo, era igual o Júlio falou que a pandemia foi boa, mas nesse primeiro momento tinha essa incerteza, né? Depois que as pessoas começaram olhando, então até as que lucraram Sim. muito, né? Aham. Tiveram esse período Uhum. de Não, complicação, uma né? maluquice. Eu acredito que assim, os primeiros 6 meses nós só pensávamos em como não morrer, né? Isso, exatamente. O que a gente vai fazer para não Uhum. morrer? Então, Sim, é, foi assustador, né? sim, E aí, obviamente, que interrompemos o contrato, porque a empresa tem um setor de projetos, né, no qual sim. possui ali funcionário de 15, 20 anos, então certamente rompemos o contrato Vamos nesse fazendo com o que caso. tem aqui. Exato. E aí falei, nossa, e agora, né? Mas ali, na garra, né? Fomos então espalhando o nome, conversando com um aqui, conversando com outro um aqui, ali. E aí o Júlio, então, entrou para essa loja. E aí Sim. a demanda começou a aparecer e eu comecei a ajudá-lo, né, no desenvolvimento Que de legal. projeto. E que daí você também estava em paralelo, né? Fazendo fora, né? Da Seven. Isso. E Na aí foi tocando. verdade, eu fazia emissão de notas, né? É. Nesse período que estava terceirizado para essa empresa de artefatos, Sim. ela exigia emissão de nota e eu tinha um conhecimento, né? Fução, gostava de fuçar. Sim. Emitia a nota, falava, não, nada, deixa Ficou com essa burocrática. essa bagagem aqui pra mim, deixa que eu carrego. E eu fazia essa parte no tempo que me sobrava. Mas Que a ainda demanda também assim, não era tanta, ainda não estava suficiente para te puxar, né? exato, só que eu conseguia, sei lá, tava atendendo um cliente e eu via que o cliente tava precisando não era só um projeto de imóveis. Pô, meu, tem um Sim. arquiteto aqui que eu conheço. Sim. Aí eu já tentava injetar ali. Agora, quando eu ficava limitado aos móveis mesmo, eu atendia o cliente ou Sim. pedia ajuda pra Nayara. Falei, meu, como é que eu faço isso aqui? Você consegue me ajudar? Consegue pegar um projeto? Eu vou me apresentar pro cliente e eu levo o projeto que você Sim. projetou e tal. Aí foi nessa jogada. Um Aí, olho no peixe, outro no gato aqui. é, Buscando. Mas tá não, certo, né? Buscando o nosso lugar ao sol. aham. Aí Tá ficamos certo. bastante tempo em casa, né? Trabalhando em casa junto, até que surgiu a oportunidade de eu sair da loja, né? Sim. E ir pra marcenaria. Foi onde eu comecei, né? Sim. A interagir com o projeto de interiores e projeto de imóveis. E foi uma proposta um pouco mais cabalística que eu tinha, que era só vender móveis, que era participar da engenharia do móvel, né? Projeto executivo. Aí eu comecei a acompanhar a marcenaria é, Na produção, na né? produção e na instalação, né? Sim. O De ponta a projetista ponta, assim. vendedor, ele projetava os móveis, eu adaptava o projeto Para as pro medidas reais. cenário que ele de Sim. fato precisava se encaixar. E fazia o projeto executivo e passava pro centro de usinagem, né? Que é uma router, Sim. que fazia o corte das peças. E depois eu acompanhava o marceneiro com o projeto executivo para ele fazer a montagem certa. E quando eu precisava acompanhar ele na instalação, eu também acompanhava. Aí fui Legal. conhecendo mão de obra, fui conhecendo marceneiro, fui conhecendo mais clientes. Que é exatamente a questão da SEB, que vocês tinham que acompanhar o todo, né? Não tinha Isso, como Sim. só exatamente. setorizar e, Aham. né, jogar para um, jogar para o É. outro, né? Não, e geralmente a marcenaria ela acaba sendo uma obra dentro da obra, porque ela é Sim. algo que dá trabalho, é Uhum. algo minucioso, né? Sim. Trabalha em milímetros, então é algo que é uma experiência muito boa. E eu acho que, me corrija se eu estiver errado, né? Eu fiz, né, os móveis planejados na cozinha de casa e aquilo você olha com uma lupa, né?
Então pode ter uma parte do quintal, uma área de lazer que você acabou nem usando tanto, uma garagem que ficou meio assim, né? Aham. Agora, diferente É, da não, cozinha que o E total. cara vai. era justamente o É. que eu fazia. Eu, É, eu recebi o projeto do escritório de arquitetura, sim, que era um escritório que tinha em parceria com a marcenaria que eu trabalhava, e adaptava também o projeto arquitetônico para a realidade do ambiente. sim. É, e isso tratando com as arquitetas. Ah, vamos instalar, vamos. Meu, arquiteta chegava aqui, assim, é igual você Com a disse, com a lupa. lupa. Falou, É, tem um pelo aqui. Eu falava, vamos tirar. E é, nessa eu fui conhecendo mais, trazendo isso para nossa empresa também. O meu patrão, né, que era da marcenaria, ele é um empreendedor de Bom Jesus que ele me auxiliou muito nessa parte legal. de como gerir uma empresa e É, porque a gente vai citar um pouco mais para frente, né, as questões relacionadas ao comportamento do cliente, que é Uhum. algo também que no setor público você não está envolvida com isso, né? É, em É, parte. Depois eu explico. é, mas tem muito mais essa questão também de compreender, né, o dia a dia, né? Sim, sim. Mas avançando um pouco, eu queria que você citasse algumas práticas, né? Porque tem muita, eu acho que o arquiteto, assim como outros profissionais, ele vai ter essa veia artística, né? Vai ter uma veia, um olhar muito mais eh, criativo, né? Desenvolvido, porque estuda muitas tendências, muitas coisas, né? Uhum. E eu queria saber como que você tenta alinhar isso, né? Trazer essa parte criativa, se vocês se ajudam, porque às vezes para tentar, porque você principalmente, né, Júlio, que pegava esses projetos de arquitetos, deve ter gente que viaja muito, né, Aham. que cria algo muito conceitual, né, difícil de Uhum. aplicar. E como que é o processo criativo de vocês? Como que vocês fazem para equilibrar essa tendência com a criatividade de vocês, né? legal. Bom, então, de início, né, nós iniciamos o serviço arquitetônico com um briefing, Sim. no qual esse briefing ele tem muitas questões relacionadas à arquitetura. Então, assim, para fazer um breve resumo, vai desde a quantidade de móveis, de ambientes, né, do layout que o cliente deseja. Então, quantos Sim. dormitórios, se suíte, se closet, se cozinha, sala, até a questão da usabilidade da cozinha, por exemplo, Sim. né? Se ele utiliza forno, cooktop, enfim, é um briefing bem completo. E através dessa análise do cliente, né? Eu também utilizo muitas imagens do Pinterest, né? Que hoje em dia é difícil o cliente que chega para nós e que não tenha uma pastinha no É, Pinterest, né? a minha esposa tá acompanhando a gente aqui, ela é a doida do Pinterest. Ai, que legal. Desde as coisas do Isso é um quarto do perigo. bebê lá agora, né? Que Aham. vocês também têm um bebê pequenininho, né? Sim, Temos, É sim, o temos. porque Tony. noiva e mãe, né? O que é o público-alvo para esse tipo de coisa, né? Aham. Para São só elas no Pinterest, é, né? exatamente, né? E é um público que É. tudo é caro, né? Também, Noiva né? deve Tudo é ser. caro. Também é. É, Aham. tem muita coisa que o pessoal aproveita disso. Só para te cortando, o Naira, que você já me deu uma luz aqui, é que antes de você primeiro traz para a realidade do cliente, o que que ele está querendo, né? Antes de Isso, você exercer sua criatividade, né? antes. É Sim, porque, assim, na verdade, o arquiteto, né, ele é apenas um instrumento, né, sim, no qual eu pego o que o cliente deseja, né, o que ele necessita, de fato, para viver aquele projeto, e vou passar para o papel, né, e vou desenvolver o projeto 3D. sim, Então, eu preciso realmente conhecer ele, né, eu preciso realmente entender quais são os gostos dele. sim, Qual a cor que ele gosta, qual é a cor que ele não gosta, né? Então é bem Entrar amplo no mundo mesmo. dele, né? é, Entrar no mundo dele, no dia a sim, dia, na vida dele mesmo, Uhum. né? A gente até boa. brinca que entre arquitetos, né, que os arquitetos acaba sendo até que uma espécie de um psicólogo ali, porque a gente Sim, É, escuta de se aprofunda tudo, demais. a gente se aprofunda demais. Como a gente conversou aquele dia na cabana, a gente também trabalha muito com os egos, sim. né? Então a gente precisa realmente conhecer o cliente. E só assim a gente vai para frente do computador para desenvolver o projeto. Do jeito que você falou, eu lembro muito, eu fui no Museu da Caixa Econômica Federal, né, na Praça da Sé,
E eles falavam que o jeito que era o prédio era justamente uma maneira de se impor, né? Era um prédio muito grande, de Sim, sim. concreto, de Aham. um prédio cinza, né? Era uma Aham. maneira de se impor, né? Eu acho De que Sim. demonstrar poder, o né? primórdio da, É, da arquitetura, assim, não vou desde as dizer o colunas primórdio, né? romanas, né? Mas é mais ou menos Gregas, dessa né? época aí. Tudo era muito alto para fazer você se sentir menor, a igreja, Sim. né? Tudo autárquico para fazer você sentir um pouco. Chamar E atenção, eu imagino né? que deve ter algum cliente que chega nessa onda também, igual a casa do Gustavo Lima, que parece uma Ah, loja da Havan, uma sim. coisa Ah, É, exorbitante, eu né? acho brega. é. Desculpa, mas. Na verdade, assim, aqui na nossa região a gente trabalha com todo tipo de público, né? Sim, Desde ali da classe média baixa, baixa média, média alta, alta. Então, tem mercado para todo tipo de arquitetura, sim. né? Mas realmente tem cliente que chega com umas ideias assim que a gente tem que É, desenvolver esse trabalho de conhecimento pessoal mesmo, entender o dia a dia e muitas vezes, como você disse, como a sua pergunta, né, ir adaptando. Então, o que a gente deve considerar, o que não deve considerar, e aí através do projeto a gente vai apresentando para ele, e ele também tem toda essa liberdade, né, de sim. falar sobre o projeto, porque afinal de O contas gosto dele, né? o Certo. gosto dele é ele que vai utilizar o projeto, né? Ele que vai Sim. estar na casa, no comércio que seja. Uhum. Então, É, mas é igual o Júlio falando, né? Tem muita coisa. Tem que ter um pouco de estômago, né? Porque é igual um avalista de arte ou um comprador de arte, alguma coisa assim, né? Sabe que a pessoa não tem aquele mesmo olhar que vocês têm, e às vezes sim. eu quero, posso pagar e, Aham. né, e vou fazer desse jeito. Às vezes o cliente pega e fala, tudo bem, então, É, não dá pra fazer, não dá. Você mas vai esse ver eu ele não vou fazendo colocar no com meu outro Instagram. num futuro não tão distante, mas Sim. é isso, né? Mas também é muito difícil, assim, né? Algo muito fora da curva, né? Quando o Não, cliente acho que quer e é. tem o dinheiro, tem o recurso para investir, ainda é mais Sim, gostoso, né? Porque a gente Uhum. viaja junto E com ele, normalmente ele tem viabilizando, essa, né? sim, essa informação, né? Que Sim. tem uma bagagem cultural que ajuda ele a pensar também que se a gente sim. trouxer ele pra realidade, ele firma o pé e fala, não, é verdade, o que estão falando aqui tem É, razão. eu acho que a gente também aproveitou bastante as redes sociais, né? Porque, sei lá, eu fiquei sabendo da Seven Studio Arquitetura. Vou dar uma olhada no Instagram. Tem uma ideia do trabalho que vocês realizam, né? Sim. Então, Exato. eu não vou pedir para você me ajudar a construir um mausoléu, por exemplo, alguma coisa assim. Não, que vocês não tenham competência, Aham. mas eu acho que, assim como o tatuador, né? Às vezes a pessoa já tem uma identificação, né, Sim, com o sim, meio que se trabalho, Exato. atrai por É, aquilo, e né? já fala, é. é Aham. nessa linha que eu vou seguir, né? A arquitetura, ela é arte, né? E Sim, Uhum. cada arquiteto tem o seu toque de pincel ali, né? sim, Tem a sua arquitetura. Tem alguns arquitetos que gostam mais dessas arquiteturas contemporâneas, né? Então, utilização de platibanda, sim. muitas outras coisas. E já o nosso público, já os nossos clientes, eles já voltam mais para essa parte rústica, Ah, né? que Para essa legal. parte do telhado aparente. Então, Ou eles esse choque de cultura, né? É uma coisa rústica e requintada ao mesmo tempo. Eu acho que também, acontece bastante aham, acontece bastante. com os É, últimos clientes que a gente vem atendendo. que legal. É. Antes da gente passar para a próxima pergunta, um arquiteto é um arquiteto o tempo todo? Você chega numa pizzaria, chega, O tempo todo. nossa, você chega E não assim, só com o tá me olhar, né? incomodando aqui. Com o toque também. É, Tem muito porque disso. é difícil, como é uma coisa que não é só um conhecimento que você se adquire, você vai incorporando aquilo, né? É. É, Na verdade, você não trabalha com arquitetura, você é arquitetura, sim, né? Acaba que chega nesse nível. E me falaram esses dias, né, que você acaba tendo um grande conhecimento da sua área, né? Você passa a falar com eh, muita propriedade? propriedade com 7 anos de carreira, que é quando você tá ali, né, já Sim. viveu algumas coisas. Falei, bom, tô quase chegando Alguma, aí. alguma Já tá na métrica em É vaidade. horas, uma né? 10 métrica, mil horas, se não me engano, foi o que mencionaram pra gente que É, isso. quando você tem 10 mil horas de profissão, aí você tá Fala tão totalmente naturalmente. flat pra tratar ah, de você qualquer já tá muito assunto. mais. Aham. Tá muito com couro mais duro, né? Você já tá Sim, mais exatamente. vivido, né? Isso, Exatamente. isso. Muito legal. Eu vou dar boa noite aqui para quem está acompanhando a gente, né? Marlene Silva está acompanhando a gente, a Val da Aparecida está acompanhando a gente, a minha esposa também gosta de acompanhar a gente, né? Então ela está aqui. Então, o pessoal que for entrando aqui, eu vou dando boa noite. É,
É uma coisa que me atraiu bastante quando eu fui conhecer o trabalho de vocês, foi a maneira como que vocês demonstram, que vocês projetam, que vocês apresentam isso para o cliente, né? Porque, é, assim como a maioria das pessoas, né, eu quero visualizar o meu investimento, se bate o que eu te passei com a ideia que você recebeu, né? Se Sim. não está um telefone sem fio, né? E eu achei muito legal. Eu queria que você me falasse um pouquinho da importância do projeto e como vocês apresentam ele, né? Porque eu sei que muitos têm a competência, mas se o cliente não consegue visualizar, né, ele vai ficar um pouco inseguro ali, né? Existe uma metáfora que diz que o Hum, cliente que não enxerga a casa pronta, ele não suporta a obra, né? é. Porque não vamos romantizar, a Não obra tá ali com aquele alvo lá eu vou chegar lá, né? justamente. Então, assim, a base, né? Então, nada mais é do que a informação do briefing, e aí eu vou para a criação do 3D. O, Sim, o 3D, ele é um ponto crucial, assim, no serviço arquitetônico, que é onde realmente o cliente sim, visualiza o projeto, visualiza o detalhe, se ambienta, né? Então, sim, a gente sempre leva uma plantinha 2D, né? Uma planta baixa com as medidas certinho sim. e o 3D, porque o 3D é o que direciona, o cliente ele visualiza sua casa, seu espaço comercial, A né, seu planta espaço baixa é hoteleiro. bem direto, né? Você É bem direto. consegue ver ali, né? Inicialmente é uma planta baixa básica, né? Contém algumas cotas ali que é muito importante eu comentar com o cliente. E Sim. aí, depois do projeto aprovado, aí sim eu faço toda a prancha arquitetônica com todas as informações necessárias. Que legal, né? E aí eles, assim, a gente recebe um feedback muito positivo Sim. sobre as alterações, né, de projeto. Geralmente o cliente pede uma alteração ou outra. Teve casos que o cliente já aprovou logo de cara, né, que a gente Sim. conseguiu realmente ser bem assertivo. Mas então é basicamente isso. Desenvolvemos o projeto 3D, apresentamos para ele, ele visualiza. Caso ele queira uma alteração, nós fazemos essa alteração e depois é reapresentado. É que é Eu, legal que tem um briefing antes de chegar nesse ponto, né? Para Sim, não, claro, eu não acho que ter o muito 3D horas de ajuda muito trabalho. nessa parte também, né? Às vezes você só passa a imagem pro cliente, ele ainda fica meio. Eu queria Sim, ver ali atrás como é que é e tal. Isso pode ocasionar uma alteração. sim, E acho que o é, 3D, mas e se a gente fizer assim, ó? Se a gente fizer assim, você rotaciona a maquete lá, mostra pra ele. Legal, entendi, faz sentido. Então, é, aí ali você já poda isso, né? Não sim, engessando o projeto do cliente, né? Que sim. não é isso que a gente quer, mas você já consegue justificar o porquê daquilo sem que você tenha que alterar pra ele ver de novo, sabe? Ah, e normalmente é que nem você citou na sequência, né, Nayara? Você, por exemplo, viu a questão da planta baixa, você fez correções, tem muitas coisas que você, naquele momento ali, você já vai pegar, né? Antes de você ter o sim, trabalho de apresentar o projeto 3D, antes de avançar para uhum, uma possível alteração, né? sim, E que nem ele falou, provavelmente são pequenos detalhes, eu não vou precisar, ele já pegou a ideia, né? Sim. uhum, São só pequenos ajustes que a gente vai fazer, né? sim. Essa- É claro que assim, no decorrer do trabalho, né, com o cliente, toda a conversa, é tudo sempre aberto, né, nessa parte criativa. sim, E aí, às vezes, o cliente, ele se sente na necessidade, por exemplo, de tirar um ambiente. Então, ele achava que ele precisava de um closet, por exemplo. E aí ele passou a ver que no dia a dia dele, um guarda-roupa bem elaborado tá, atende. Então, muitas vezes a gente faz até essa alteração de layout também, de planta sim, baixa. O que é muito importante, eu até sempre falo isso para os clientes, né? O projeto é você quem vai usar, é você que precisa realmente sim. verificar o que você quer. E é Então, igual você citou aqui, né? Se ele não visualizou, ele não vai suportar a obra. Se for uma coisa que ele não engoliu bem ali, piorou. piorou, piorou, Né? Se for uma piorou. coisa que não caiu bem, né? Justamente, é. Inclusive, a gente estava preparando aqui para poder mostrar, né? A gente mostra aqui um projeto em 3 dimensões, né? Vamos ver Isso. se a gente consegue. Diego, vê se você consegue colocar a tela, né? Enquanto vocês preparam, eu vou dar uma breve introdução, né? Então, depois do projeto desenvolvido, o 3D, a Sim, forma como nós apresentamos para o cliente é essa, né? Então, o cliente ele sim. consegue caminhar pelo seu Tudo projeto. certo aí? Estamos conseguindo visualizar? Tá na tela aqui, ó, tá na tela. Olha que legal, gente. Olha que legal. Parece um videogame, né? A Nayara vai explicando aqui pra gente o que que era esse projeto, Isso. né?
Esse é um projeto paisagístico. Sim, Nesse projeto eu fiz toda a parte de luminotécnica externa. Eu sim, trabalhei em parceria com uma arquiteta paisagista de Atibaia. sim. E é um projeto bem bacana. A área da residência é 1.000 metros quadrados. Essa Sim. parte externa. Só deixa eu voltar um Tem que pouquinho ser bem aqui. devagarzinho, eu acho. Deixa eu só se ele tá aparecendo. Tá estático, Diego? Hã? Compactado? Ah, peraí, deixa eu ver aqui, né? Só tentar. Volta a tela para a câmera pra gente, Diego. E aí ele compartilha de novo, né? Isso. Volta a tela para nossa câmera. Isso. Então, só para voltar aqui, enquanto a gente estava estabilizando, isso aqui é uma questão. Esse projeto aqui não é um projeto arquitetônico, isso aqui era paisagístico, né? Isso, esse é um projeto paisagístico, que é no qual nós também desenvolvemos, né? Então, dentre dos meus conhecimentos, né, eu fui fazendo alguns cursos, Sim, e aí fiz também o curso de paisagismo, né? Então, dentro do projeto arquitetônico, eu também faço o projeto paisagístico, né? Da área certo, externa, área interna. E esse trabalho em específico foi justamente isso. certo. Foi um projeto paisagístico. Que legal. Deixa eu só conectar aqui, que daí eu vou conseguir visualizar. Diego, eu vou conectar aí, tá? Para ver se eu consigo é, apresentar. Só uma coisa, né? Essa questão do paisagismo, né? Quando a gente fala do paisagismo, o que que você. A gente está pensando só na área verde, está pensando só em planta? O que que é o projeto paisagístico? O projeto paisagístico, a natureza em si, ela está na nossa essência, né? Certo, O projeto paisagístico, ele traz inúmeros benefícios para a certo, pessoa que vive aquela arquitetura, né? E nada mais é do que uma cerejinha do bolo ali, né? É o certo, toque final da obra, é o toque, é a parte que você embeleza também a parte externa, que evidencia muitas vezes a fachada, né? certo, Então, é algo que traz muitos benefícios para certo. nós, né, para os seres humanos, Conforto, essas, conforto, né? tudo. Dentro de casa, por exemplo, uma plantinha dentro de casa, ela É, traz um conforto, ela renova o ar. Então, legal. são benefícios que são invisíveis, né, a olho nu, assim, mas que a gente sente que vai mudando, que a gente vai ficando mais calmo. Então, é muito gostoso, assim, essa parte paisagística. Muitas das coisas que você fala me lembra sempre o The Sims. É, Que o The Sims ele gostava de ambientes bem iluminados, gostava sim. de ambientes arborizados, Todos os né? arquitetos eu acho que passou pelo The Sims. É, ele gostava dessa parte, né? Minha esposa adorava também o The Sims, e eu adoro Uhum. The Sims, né? Eu nunca E- gostei de The Sims. Não, nunca gostou? Sempre achei. E deixa eu só ver uma coisinha aqui, está compartilhado. É, Mandou pro link. isso. Ele tá aparecendo travado para você, Diego? Já? Ou então, gente, É, pode deixar, né? A é, gente só quis realmente mostrar para vocês, né, como que sim, é o trabalho, entregue o trabalho para o cliente, né? sim, Mas quem tiver curiosidade também, quem estiver nos assistindo e tiver curiosidade, pode depois nos chamar que sim, nós que vai, mostramos, sim. Não, mas eu vou, ele tá mostrando aqui pra gente, né? Só pra gente descrever, coloca na tela, Diego. Pô. Isso. Ah, uma coisa que dá pra gente fazer é mostrar aqui, ó, quer ver? Eu vou tentar virar aqui um pouco, ver se você consegue controlar. Puxa a cadeira para lá. Agora sim. Você consegue pegar na tela aí, Diego? Isso. Ah, essa aqui fica melhor, né? Isso. Improvisos. Eu só quero uma ideia do Júlio mexendo aqui para vocês verem como funciona. Então, o legal é que você Uhum. consegue visualizar, né? Ele também ele não tá enxergando É aqui que ele agora. precisa ver, senão ele vai começar a entrar nas paredes, É mesmo. vai bater na Pode ir pro porta. lado aqui aí. E, e a gente está falando aqui do projeto que foi paisagístico, né? Então, esse caminho,
toda a arborização que a gente está vendo aqui foi o que vocês projetaram, né? Isso, isso. Nossa, que legal. Sim, que legal. Depois, gente, a gente grava um episódio melhor, né? E eu vou colocar depois no Instagram para que vocês vejam, tá? Ah, legal. Tem também, né, toda a parte gráfica, os vídeos também no nosso Instagram, se a galera Sim. quiser. Ah, Quem eu quiser vou conferir anexar melhor. aqui. Isso, eu vou anexar aqui, gente, o Instagram deles também, tá? Para que vocês consigam acompanhar o trabalho, né? E vai ficar registrado, né? Depois vai ficar registrado e a gente vai conseguir ir divulgando depois. A ideia é divulgar os cortes, né? E manter Legal. bastante conteúdo, né? Mas eu achei muito legal essa parte que vocês fazem de apresentar dessa forma, né? Eu acho que nem sempre é necessário, né, fazer todo esse trabalho, mas esse principalmente que você teve ao redor da casa, que você teve material, tudo, eu acho que é igual o Júlio estava falando, né? A pessoa fechou a curva ali, já não gostei muito do jeito que ficou aqui, né? Exatamente. Diminuiu um pouco o espaço, não ficou tão legal, né? Ele Você tem consegue essa opção, né? visualizar. Como você disse, nem sempre precisa ser assim, né? Sim. Então, dentro do nosso serviço, nós conseguimos, então, ir adicionando, né, essa forma de trabalho. Sim. Então, entregamos até uma planta baixa, simples, básica. Muitas vezes o cliente ele já é muito ambientado com a construção civil, então ele consegue se entender numa planta baixa, tá ok. Então, Sim. realmente, a gente sente a necessidade do cliente. Existe, né? Eu acho que tem No nosso projetos escritório tá menores rolando, também, né? tá rolando o projeto que vai ser somente assim, só 2D Sim, e existe também. O Sim. cliente, não, eu só preciso me localizar, onde é que eu vou colocar a iluminação. No caso é paisagismo também, né? O luminotécnico de um paisagismo e a cliente só quer saber onde que ela vai implantar a iluminação e pra ela tá legal, porque ela já não Sim. é marinheira de primeira viagem, né? Já a Já terceira, foi. quarta casa dela, então pra ela tá tranquilo. Que legal, né? Eu acho isso muito legal. É que nem você falou, essa entrega, né? Isso acaba trazendo muita coisa legal, né? Uhum. Agora vamos para algumas outras opções que acabam levando para a gente, né? Uma delas que eu acho que muda bastante é uma visão que a gente tem sobre esse projeto, sobre a contratação de um escritório, né, de arquitetura. E um exemplo, eu preciso fazer uma reforma da minha casa, eu quero mudar. Nem tudo é um absurdo, que nem a gente está falando, que nem você falou, você tem vários tipos de clientes, né? Uhum. E você tem um briefing. E com isso você consegue adequar, né, o orçamento, né? Queria falar um pouco, eu acho que uma dúvida que o pessoal acompanha nossos vídeos de divulgação é sobre o orçamento, né? Restrições financeiras. Eu Uhum. tenho só 50 mil para fazer uma reforma. Dá para fazer alguma coisa? Dá para começar? Depende muito da necessidade, Sim. né? Da Depende ambição da muito da reforma, né? ambição da reforma. Sim. Então, por exemplo, se for uma cozinha, quero só fazer os móveis planejados. Sim. Uma cozinha pequena, a gente tem noção, né? Muitas vezes até acaba acontecendo. Sim. Como nós trabalhamos, né? Então, primeiro a gente atende essa necessidade do cliente no projeto e depois o projeto desenvolvido, o Júlio passa para essa parte orçamentária, né? Então, ele desenvolve o estudo de viabilidade, no qual ele vai atrás da mão de obra específica, né, daquele projeto. E aí é a hora que o cliente começa a realmente palpar, né, esse projeto, palpar o que ele realmente deseja fazer. E muitas vezes aí vai reduzindo algumas coisas, ou então, opa, sobrou uma beirinha aqui, vamos incluir outra coisa ali, né? A gente vai ajustando de acordo com o valor também. Porque a gente recebe uma oscilação muito grande no mercado, né, de E preço. só para a gente se ambientar mais também, eu acho que nem tudo precisa ser, por exemplo, eu tenho uma ideia no Pinterest, né? Os materiais tudo nobre, né? Essa é a ideia, mas eu gostei do conceito, gostei da ideia, mas não preciso usar esse tipo de material, né? É aí Sim, que Posso a gente adequar minha entra, exatamente. realidade, né? né? Justamente. Sim. Então aí a gente entra para adaptar, né, a sua Aham. necessidade, o seu desejo com o que você tem, o valor para investimento, o recurso, né? Então é basicamente isso, é ir ajustando para o cliente ficar feliz e conseguir ter o sonho dele ali, né, realizado. Que nem minha esposa, ela queria muito ter a cozinha planejada, né? Aham. Porque eu quero ter a cozinha planejada, tudo. E não falei, não, seja do jeito que você quiser. Nossa, Nayara, a diferença. A gente recebeu propostas de 80 mil a Sim. 12 mil, Justamente. né?
E só que quando uma das empresas apresentou o projeto pra gente, e ela falou, mas a gente inclusive contratou, né, um projetista só para fazer o desenho, mesmo que não seja fiel às medidas, mas a gente queria ter a ideia A pronta. A visualização do projeto. visualização, Aham. exatamente. Uhum. E depois disso, a gente mandou para a marcenaria executa o projeto, né? Porque Uhum. naquele caso, quem era a marcenaria que fez que a gente fez o trabalho com eles, é, eles eram muito focados nessa construção, tudo tinha projetos, claro, mas ele não era igual um arquiteto, não era igual um projetista, né? Aham. E só que daí quando chegou isso, né, para a marcenaria, ela mesma citou, né? Mas essa cor que você quer aqui é muito cara, né? Você faz questão dessa cor? Não, não faço questão. Então pronto, vamos Vamos tirar essa adaptar. cara, vamos Sim. tirar essa cor, né? É. Porque isso já fazia uma diferença muito grande, né? Aham. Então, o puxador, você faz questão do puxador ser igual desse projeto? Não, isso aqui não. Porque às vezes eu acho que a própria pessoa, né, colocou aquilo num valor, numa ostentação tão grande, sem perceber, né? Sim. Sem perceber Sim. que aquilo era algo irreal, né? Aham. Eu acho que vocês puxam para a realidade, né, pessoas? Quando o Sim, vai cliente não está muito ajustando. apegado a um item específico, é mais fácil, né? Adaptar a ideia dele para um Pinterest que ele encontrou lá, Sim. fica mais fácil. Agora, quando ele está muito apegado, tem que ter um trabalho. Por exemplo, eu falo assim, eu quero minha área da piscina, eu quero colunas gregas, claro, né? Nossa, ele vai precisar de um orçamento gigantesco. Uhum. E ele tem que ter noção disso, né? Ele precisa Sim, saber Hum. do valor disso. Então, o estudo de viabilidade vem realmente para mostrar essa palpável para ele, né? Do Uhum. sim, projeto. sim, muito legal, né? E isso era uma coisa que eu acho que afasta o público mais simples, mesmo que ele não entenda que pode ser acessível também, né? Então, tem Sim, projetos de todos os bolsos, de todas as situações, e não é porque você não vai investir rios de dinheiro, né, que você não tem condição de fazer uma coisa legal, Exatamente. exatamente, né? Uhum. exatamente. Eu acho que só de viabilizar, né, o desejo dele para a realidade e ele ter esse espaço, muitas vezes ali, interiores, né, projetado, acolhendo cada cantinho, então reaproveitando os cantos, eu acho que Sim, é muito bacana, muito é o bacana. essencial, eu acho que é isso que a arquitetura precisa entregar. Eu acho que a primeira vez que eu tomei um choque do trabalho do arquiteto, assim, né? Porque a gente cresce ouvindo falar de Oscar Niemeyer, essas coisas, mas era uma realidade distante da nossa, né? E, e eu lia muito, eu trabalhava no jornal e eu vi uma reportagem de uma mulher que era uma doméstica, uma senhora já de idade, e isso há uns 15 anos atrás, né? E ela tinha 150 mil reais e contratou um arquiteto e falou assim, ó, eu quero construir minha casa. Era tipo é uma casa bem simples, tem muito aqui em Nazaré, né? Tipo, a casa tem, sei lá, 30 anos e tá daquele jeito, Aham. pequenininha, Sim. caindo de um lado, caindo do outro. Uhum. No caso dela era assim. E ela falou, eu tenho 150 mil para investir, que era um valor muito baixo, né? Um orçamento apertadíssimo lá. Mas o arquiteto falou, vamos comprar essa briga, né? E Uhum. conseguiu fazer tudo. Na época eu não via tanto isso, mas fez muito de cimento queimado, fez uma coisa bem rústica, né? Uhum. Construiu a casa toda, mas ficou outra coisa, né? Outra Outra cara, cara. né? E aí ele falou, tem muitas coisas que a gente poderia ter feito mais fácil, se fosse um produto melhor, ou eu tivesse uma condição melhor de construção, né? Porque estava entre duas casas, né? E era uma Uhum. casa tipo Sim. de 5 por 20, né? Uma coisa assim. Eu acho que o que a gente tem que disseminar é um pouco disso também. Sim, Que nem a alta gastronomia, né? Você pegar o mínimo e fazer o máximo. A sim, arquitetura, ela tem que ser acessível para todos. A gente tem que propagar essa ideia que não é um custo que você está tendo com o arquiteto, é um investimento. é a É, sua casa, é o ambiente que isso, você pegar o fica, né? pouco recurso e fazer alguma coisa interessante, que conte uma história, que tenha a sua característica, que seja marcante, né, para quem chega no ambiente, quem vê, fica admirado, fala, pô, legal. Sim, Eu acho né? que tem bastante coisa que a gente tem que propagar, assim, nesse quesito, Nesse sabe? âmbito, é. Sim. É É. engraçado porque, pensando aqui, esse ano, né, estamos agora em fevereiro, mas esse ano eu já conversei com 4 clientes que chegou até nós e disse exatamente isso.
eu fiz a minha casa, mas eu não fiquei feliz porque eu desenvolvi e hoje eu vejo que eu poderia ter feito melhor se eu tivesse contratado um arquiteto. Então, é justamente isso. O arquiteto, ele vem para realmente pensar, né? Ele vem realmente para desenvolver o projeto dentro da necessidade do cliente, envolvendo muitas coisas, envolvendo o estudo de iluminação, de ventilação, a circulação, né? O layout, essa conexão com a família, né? Esses ambientes amplos, por exemplo. Então, eu acho que é muito disso. Às vezes a pessoa, ela pensa que ela está gastando um dinheiro a mais, contratando um arquiteto, quando ela está economizando, ela está investindo o dinheiro da forma correta. Não, é igual o que você falou, é igual a própria cozinha da minha casa, né? Muda completamente, é outro ar. Completamente. É. E no caso que a gente gastou na época, eu acho que uns 15 mil reais, que 15 mil, assim, tem muitas coisas que não ficam tão claras quando você tá pensando nos móveis, mas eletrodomésticos são embutidos, você vai ter que Uhum. comprar tudo, né? Sim, Você vai Tudo, ter que fazer tudo. tudo. E um dos baques que eu tomei foi a fiação, né? A gente Uhum, quis parte fogão de elétrica. indução, e aí 4 chuveiros ligados naquele fogão Uhum. de indução, né? Teve que repassar a fiação, tudo. E são percalços que vão aparecendo, né? E por uma inexperiência você vai comprando aquilo. Mas foi outra coisa, né? Transformou a cozinha e é igual vocês estão falando. Transformar um ambiente aconchegante, é onde eu passo a maior parte do tempo. Você quer se sentir bem ali, Sim. né? E alguns locais fazem uma diferença muito grande, né? Você está projetando a casa da pessoa, o local que os filhos É. dela vão crescer, vão ter Uhum. memórias, né? E geralmente a cozinha é isso mesmo, é o É, local onde a família toda se reúne, sim, né? Por questões naturais, sim. né? A comida, o nosso alimento, o nosso É uma área comum, combustível, né? uma Uhum. área comum, Então, Sim, geralmente, a casa, ela acontece na cozinha. sim, Quando eu O vou coração desenvolver... da É casa, o né? coração da é, Muita gente casa. costuma falar isso, sim. que é o coração da casa é a cozinha. Eu acredito muito nisso Não, também. e É, é uma coisa que eu fiquei impressionado. A gente pensou também em aproveitar o melhor espaço e fazer isso no guarda-roupa, né? Planejado. Nossa, ele ficava mais caro do que a cozinha, porque apesar de ter menos recortes, né? A área, a Uhum. é quantidade de maior. material era muito maior, Muito né? maior. Uhum. E é igual Ferragem muito vocês estão mais falando, cara. não vou, comprei modular, foi o suficiente para aquela situação. O Uhum. quarto não é um lugar que eu gosto muito de ficar, minha esposa gosta de ficar bastante Uhum. no quarto, né? Inclusive De tirei essa tele, manter o é, guarda-roupa arrumadinho, né? isso, inclusive essa televisão tava no nosso quarto, eu tirei de lá, ela já ficou doida, né, Diego? Essa televisão aqui, ela já queria, você vai tirar a televisão? Eu falei, eu mesmo assisto, então É, não tirei claro. ela. Mas a cozinha não, a cozinha fez diferença, né? E é que nem vocês estão falando, é o local que a gente mais fica, né? Sim, Então, sim. e avançando aqui, né, uma coisa que eu queria que vocês detalhassem um pouco também, né? Essa questão de algumas coisas que o cliente vem como essenciais, o Diego estava até citando isso, né? Tem coisa que o cliente vem cravado, eu quero isso e ponto, né? Sim, sim. E como que vocês alinham essa expectativa deles, né? Porque às vezes não é só a questão do valor, né? A questão de usabilidade, esse tipo de coisa. Vocês têm Uhum. um briefing e tem coisas que você chega, por exemplo, consegue só tirar isso na hora de mostrar um 3D, na hora de mostrar um exemplo para o cliente. Como que você trabalha essa expectativa e realidade dele? Na verdade, assim, o cliente, como eu disse, o cliente é único, né? Ele é São várias sempre Cada variáveis. um é especial. cada um. Cada um é cada um. Então, tem cliente que consegue visualizar o projeto, né? Então, conversando com ele ali no briefing, na visita no local, né? Na medição. E aí a gente vai conversando e já vai dizendo, tirando algumas coisas que possa vir não dar certo, né? Sim, E quando o cliente ele chega com alguma coisa assim, eu quero X coisa e eu vejo que é necessário, que é possível, tudo bem, né? A gente atende, mas realmente onde a gente entra nesse intermédio é onde a gente vê que não dá certo. Um exemplo básico. tipo, é o X vermelho mesmo. Putz, não Não vai, dá não certo. dá. Gaveta embaixo de cuba, não tem como. Como que você vai abrir a gaveta? Dá para fazer uma gaveta? Dá, mas aí você vai gastar mais, porque o Sim, marceneiro ele vai ter que desenhar uma gaveta, né? Então, assim, tem cliente que não entende nessa fala, né, sim, nesse primeiro momento. E aí ele só visualiza no projeto, Uhum. que é a hora sim. que aí eu faço realmente como aquela frase, né? Quer que eu desenhe para você entender? Então, às vezes a gente desenha, né? Eu faço, mostro pra ele, falo, ó, tá Sim. vendo? Não tem como, a gaveta não abre. Então, a gente tem que ter
esse feeling também de ter a calma, né? E de saber aonde chegar, a hora certa de chegar e falar, olha, esse seu desejo não é viável, não é cabível. Sim. Então vamos partir para Um outra. trabalho de conscientização mesmo, né? Você Conscientização, Tem é. coisas conscientizar. relacionadas à segurança, né? Exatamente. A Ou altura até do mesmo fogão, a altura, não Também, sei o quê. de tudo. micro-ondas, colocar o micro-ondas Ergonomia. muito alto, ergonômica, É. questão ergonômica. Sim. Ou até mesmo do cooktop de indução, que nem você disse aí, É. tem que trocar panela, tem que ser panela diferente, gasta uma energia Se ele bacana. tiver consciente disso, né? É esse o Exatamente. trabalho Fala, de não, vocês, né? Conscientização. conscientizar. Fala, não, eu entendo total, tô extremamente Sim. esclarecido quanto a isso, que eu vou ter que trocar meu jogo de panelas, que eu vou gastar o dinheiro de 4 chuveiros ligados ao mesmo tempo, mas é Sim. isso que eu quero aí. Então tá legal. E tem um porquê, né? Que nem minha antiga chefe, ela tinha uma creche para cachorros, né? Uhum. E para autorizar o alvará não poderia ter gás, por exemplo, né? Então, ou seja, era uma maneira de viabilizar o Aí é uma empreendimento. necessidade, É uma né? É uma necessidade, necessidade, né? é. E uma coisa que quando vocês falam de ergonomia, o que me lembra bem, quem estava projetando nossos móveis, né? A gente perguntou por que que tinha uma parte que nem foi feito depois, né? De mármore, né? Da pedra que ficava embaixo da pia, né? Mas não fica rente à pia, né? Eu falava, por que que não fica rente à pia, Isso é né? ótimo. Aí ele falava, não, porque se ficar rente à pia, você não consegue chegar perto da Uhum. pia, né? Você Fica vai Isso. ficar curvado, curvado para frente, né? cansativo lavar louça assim. Então, era uma coisa que na nossa cabeça parece, ó, por que que tem que recuar isso, né? E quem Uhum. tem a experiência, né, que nem vocês percebem, ó, gente, é uma coisa que na primeira vez você não vai se incomodar, na segunda você já vai começar a atrapalhar, né? E É. tem E várias na, coisas nesse sentido, né? e na verdade, assim também, isso é um ponto, até surgiu uma brincadeira esses dias, um momento assim entre nós dois, que eu desenvolvi o projeto da minha família, né? E Sim. aí, a hora que eu fui projetar a cuba, eu pensei exatamente na hora da pessoa lavar a grelha, né? Sim. Então, a grelha, ela encaixa certinho na pia, na cuba. Sim. E aí, até o Júlio foi limpar, e aí ele falou, nossa, a arquiteta que projetou isso aqui pensou até na cuba. Eu falei, lógico, né? A gente pensa Uhum. nisso. Então, são Sim. coisas de ergonomia e coisas também do dia a dia, né? Da usabilidade, Sim. Sim. né? Pequenas Então, coisas, né? pequenas coisas, as pequenas coisas. Pequenas coisas, Os né? detalhes. Que legal, né? E, inclusive, tem várias coisas para a gente ainda citar aqui em relação à compreensão dos clientes, mas uma coisa que o pessoal citou aqui, e eu queria falar um pouco, é da onde a gente visitou, né? Eu só Uhum. vou mandar um abraço aqui para o Tula, né? Que ele acompanha sempre a gente. Obrigado, Tula, por estar sempre Obrigada, acompanhando, né? Tula. O Adilson de Souza, que provavelmente você conhece. Sim. Tiago Rodrigues também falou que vocês mandam muito bem. Ah, E sucesso no obrigada. Abraço, trabalho de Thiago. vocês, Obrigado, né? Thiago. E tem uma tia minha que chama Zilda, que ela acompanhou desde o primeiro vídeo também. Ela falou: Nossa, achei linda aquela parede de pedra. Que Achei. O legal. pessoal citou muito, né? E eu queria citar um pouco essa obra que a gente teve no local, né? Claro. Inclusive, eu tenho aqui, né, para poder mostrar para as pessoas. E o Diego também tem um vídeo ali para ele poder rodar. Você consegue colocar aí, Diego? Ele vai ver lá e a gente vai ver aqui também. Aqui tem algumas fotos, né, do local, né? E uma coisa que eu queria só voltar aqui, né? Que eu achei muito legal é essa parte aqui de fora, né? De eucalipto, né? E- Aham. Então, gente, essa cabana fica aqui em Nazaré Paulista, no bairro Tanque Preto, né? E fica no alto de uma montanha, né? Ficou muito aconchegante, né? Muito legal, né? Tem algumas imagens aqui que vai passar para a gente poder falar sobre eles, O né? lugar é lindo. Então, uma coisa que eu acho que falta um pouco aqui em Nazaré é usar, né, aproveitar de toda essa imagem, né, que a gente tem, inclusive tá ali a filmagem, né, tá passando também para o pessoal que está acompanhando em casa, né? É, como que você recebeu esse projeto? Você tinha uma ideia pronta ou veio muitas ideias de vocês? Conta um pouco pra gente como foi esse projeto. Então, na verdade, esse projeto foi um segundo projeto, né, que eu desenvolvi para os Sim, proprietários. O primeiro projeto eu trabalhei em parceria com um engenheiro aqui também, de Nazaré Paulista, o sim, engenheiro Matheus Brandão. E no momento da execução, né, do projeto, que no caso seria uma outra proposta, um chalé suíço, né, todo trabalhado em estrutura metálica, acabou que fugiu um pouco do orçamento do cliente na sim. época, né?
E aí ele me procurou para a gente desenvolver um outro projeto para caber no orçamento deles. Sim, E aí foi onde eu tomei toda a parte criativa ali, né, do local, visitei o local, vi essa vista maravilhosa. E eu pensei, a pessoa que estiver aqui, ela tem que ter a vista 100%, né? Ela tem sim, que estar 100% conectada com o externo, com a natureza, que eu acho que isso que é a grande chave, né, desse sim. chalé. E aí, pensando nisso, então, utilizei as janelas, né, de vidro, as portas de vidro também, e toda a parte Ela tá interna dentro daquele ambiente, assim, né? dentro daquele ambiente. E toda a parte interna da cabana, a minha preocupação sempre foi fazer com que a pessoa realmente estivesse lá fora. Então, tudo voltado para o externo. Né? Sim, Desde a cozinha ali, do momento em que a pessoa senta para tomar um café, ou então na mesinha, na hora que sim, ela acorda, ela tá de frente para a paisagem, para o horizonte. sim, E também trazer essa questão da matéria, né? Do material. sim. Então, trazer a pedra, né? Que Então, ficou remete à muito natureza. legal. A Ficou, pedra ficou obrigada, muito legal. obrigada. A pedra para dentro da cabana, né? Então, trazendo essa natureza para dentro. Essa Sim, questão rústica também, né? A cabana, ela tem o nome Viveiro Vale, né? Que é a vivência mesmo dos proprietários ali, né? Do sim, Gabriel e da Laís e do Fernando Ramos. Muitos que estão nos acompanhando aqui que conhecem legal. eles. Então, eu quis realmente trazer essa rusticidade, né? Essa Por questão. que não o chalé suíço, né? O chalé suíço, na verdade, ele tem o projeto, ele tem essa vontade de implementar. É algo que se vende muito no Sim, Airbnb, em outras plataformas, né? Então as pessoas procuram muito, mas sim. realmente não coube dentro do orçamento na Ah, ele época, ficaria né? mais caro do que a Ficaria mais caro, é Ah, estrutura metálica, né? Então é. acaba, requer um pouco Foge mais do de. convencional. Ah, Foge do entendi. convencional, mão de obra específica, então teria que uma empresa vir para montar, né? Então tem toda a questão Caramba, da tem que ter O logística. umas acesso imagens lá para não a é gente muito poder. fácil, né? É, Você ter Então, por lá. exemplo, essa parte aqui, né, que nem essa questão da pedra, ficaria mais viável do que o próprio chalé suíço. sim, Até porque exato. ele deve ter uma estrutura pré-definida, assim, né, que nem você citou, né? Tem que, para ser o chalé suíço, teria que ser daquele jeito, né? É, Sim. Senão seria só sim. mais uma cabana, Então, né? por exemplo, naquela primeira foto do pergolado, Sim. esses bloquetes ele já tinha, então foi Ah, reutilizado. Teve muita coisa legal. assim que a gente conseguiu, ele, né, no caso ali, no momento da execução, ele foi ajustando. Então, isso A que fogueira, né? Ele a fogueira É, velho. Tem encontrou, aqui, ó. essa Nossa, que os legal. parte ficou. tijolos Não, Uhum, essa parte onde tá o vídeo ficou maravilhosa, porque ficou. eu e minha esposa adoramos essa parte de cabana, na Uhum. montanha. E você ficar ali, né, numa noite de verão, né, ou então Uhum. no frio com a fogueira. E é uma coisa muito legal, porque ficou viável, né, vocês deixaram ali não, pro cara não fazer em qualquer lugar, Uhum. né, É. né, ficou num lugar muito legal, né. E você também trouxe a pedra pra parte de Trouxe dentro, a né? pedra, isso, a pedra para a parte de dentro. Hum, Também ali a composição dos porcelanatos, né? Então, porcelanato sim. amadeirado, Ah, esse porcelanato, aqui, isso. caramba, que Trazendo um legal. charme, né, nessa questão. Até foi né, essa escolha, eu tava com o Gabriel lá na loja, ele falou, Sim, olha, eu gostei dessa, o que que você acha e tal. E que, aí, juntos, fomos escolhendo ali e adaptando, e foi muito bacana. Foi um projeto bem gostoso, assim, de que elaborar. legal. E uma coisa que é um maior esclarecimento sobre o seu trabalho, né? Que nem nesse caso você também acompanhou, né, a execução, né? É, Algumas coisas você esteve juntos, né? isso, algumas É coisas uma assim, opção. é uma opção, Não teve um na acompanhamento periódico nosso, periódico, né? Que é um serviço que a gente oferta também à parte, mas esse em específico não, né? não foi, periódico, né, como o Júlio Sim, disse, semanalmente. É um serviço que nós vendemos, né, um acompanhamento, planejamento de obras. Isso o cliente ele opta em comprar ou não, né? Tudo depende do valor do investimento realmente, né? sim, Porque eu acredito que o valor de investimento de projeto não é negociável. O cliente ele tem que realmente fazer o projeto sim, para ele conseguir visualizar. E aí o acompanhamento a gente vai direcionando, vai ajudando, né? Vai respondendo algumas dúvidas. Então, né, nesse projeto específico, eu fui junto com o Gabriel. Às vezes ele tinha algumas coisas, algumas dúvidas ali. Eu visitei sim, algumas vezes ali no momento da execução, né? Até para a gente sim. conter a ansiedade, né, de visualizar e tal. Que legal. E algumas soluções também. Então, a gente foi acompanhando assim por telefone, né, de longe, e algumas visitas mensal. Que legal.
Então, quando você contrata o seu serviço, você tem essa opção de você acompanhar, né? Sim. E acompanhar realmente, né? Ponto a ponto, ou ter Uhum. esse acompanhamento mais periódico, né? Que nem vocês fizeram assim, um pontual, por uma Sim. ou outra necessidade, né? É. Que você tem, que você quer fazer esse acompanhamento, né? E aí, assim, para explicar um pouco, né, do serviço arquitetônico. Sim, O serviço arquitetônico, quando feito completamente, então, desde a concepção do projeto até o acompanhamento da obra, é o serviço completo, né? Ali o arquiteto, ele puxa basicamente as responsabilidades, né? Então, ele amortece muito o impacto da mão de obra, né? Da execução para o cliente. Então, ele está à sim, frente de desenvolver qualquer imprevisto ali, né? De resolver. E então, quando o serviço é feito integralmente, é maravilhoso. Mas o cliente tem essa possibilidade de contratar somente um projeto arquitetônico. Então, eu quero sim. só a planta, eu quero ver como vai ficar a fachada, e aí contratar o serviço de interiores, que é quando a gente desenvolve os móveis, ver essa parte dos revestimentos, e aí ele pode contratar também a parte de estudo de viabilidade e depois, posteriormente, o acompanhamento ou o planejamento de obras. Então, Que são legal. etapas. Então, tem essa opção para quem quiser acompanhar dessa forma, né? Tem. E tem casos que vai ter mais necessidade, tem casos que não vai ter tanta necessidade. A pessoa vai pegar o projeto e vai embora e Sim. pronto, né? Exatamente. É, E assim, é como o Júlio disse, né? A gente tem que trazer a arquitetura acessível para todas as pessoas, né? A arquitetura, ela precisa ser acessível. E foi dessa forma, assim, então, dividindo os projetos, né, dividindo o serviço, que nós encontramos de trazer essa parte acessível, de fazer com que a arquitetura seja acessível. Sim. caramba, que legal, né? Isso é uma coisa que eu mesmo não imaginava, assim, né? Que dessa forma ficaria mais barato do que a forma que Sim. vocês optaram, né? E isso é uma coisa que tem muitos clientes que têm essa ideia pronta, né? Mas conforme ele vai mudando ao longo do projeto, né? Da viabilidade, né? E uma coisa eh, que você também citou quando a gente foi lá, fazer essas considerações futuras, né? Então, ou Sim. seja, vai ter criança no futuro, vai ter idoso, vai ter alguma coisa assim, Exatamente. frequentando ambiente, né? Nesse Uhum. caso, por exemplo, as pessoas que vão lá já buscam um local isolado, né? Já Sim, querem esse essa refúgio, né? paz. Já quer essa paz. E é muito curioso, né? Que por mais que seja tudo de vidro, você ainda tem muita privacidade, porque não tem Aham. nada perto, né? Uhum, As tem as casas. cortinas. Tem as cortinas É, também, né? é. Nossa, achei muito legal, muito legal. Minha esposa adorou, né? Inclusive, eu coloquei aqui o Instagram, para quem quiser acompanhar lá, tá fixado o comentário, tá? Possam ir lá, entrar em contato, né? Pode conversar com o Gabriel e se hospedar lá. É Sim. uma Eles são excelente dica, né? ótimos anfitriões. É, No Airbnb, quem quiser acessar, tá? A sim, cabana ela tá então classificada em 5 estrelas. Todos os hóspedes que passaram de lá de dezembro até agora sim, têm dado um feedback muito positivo, muito bacana pro Gabriel. sim, E eu fico extremamente feliz. Eu falei isso para ele. Eu falei, eu fico feliz de saber que você sim, tá alocando, que as pessoas estão procurando, porque é sim. algo muito, muito bacana, né? Fazer essa É, arquitetura para todos. e aí imagina, né? Você vê como a gente pega a importância de um projeto como esse, né? Então vai ter o casal que vai estar lá vivendo um momento especial, vai ter gente que está só descomprimindo, né? Saindo lá dessa vida corrida do dia a dia Sim. e vai estar criando memórias, né? Então realmente não é só um projeto, não é só uma construção, né? Pelo Não, contrário, né? É uma coisa que envolve muitas pessoas que estão ali, né? sim, É sim, sem muito dúvidas. legal, né? E então uma coisa que eu também queria detalhar com vocês era as coisas que vão avançando, né? Então tem coisas que são como tendências, né? Sim, Que vocês acabam acompanhando, que nem a gente brincou quando a gente foi lá do Ripado, né? sim. E então duas coisas que eu queria que vocês citassem. Primeiro, é, essas questões de tendências, né? Como que alinhar essa expectativa, porque tem cliente que, por exemplo, é o exemplo do ripado que eu falo que é algo que está muito fresco na minha cabeça, né? Tem coisa que, por exemplo, ele quer o ripado, né, daquele Uhum. jeito, e eu vejo muito com o avanço da tecnologia, que era outra pergunta que eu ia juntar, né, era
Parece o ripado. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Porque eu acho que muita gente quer aquele aspecto, ou quer aquela coisa. E hoje a gente tem muito mais condições de fazer algo parecido, Sim. desde que seja sustentável, desde que seja uma questão por segurança, ou até mesmo pelo valor, né? Sim, sim. Então, eu acho que tem muitas opções hoje, né? Muitas, inúmeras, assim, o mercado realmente ele nos surpreende dia Sim. após dia, né, com produtos. Shopee, que o pessoal... Shopee. O painel ripado, ele meio que surgiu ali na parte de marcenaria, né? Foi Sim. o momento em que realmente deu um boom aí nos painéis de sala. E acabou que os arquitetos, eles foram trazendo para a parte externa, né? E não pode, MDF com chuva, com água, não dá certo, né? Estufa e... Então, a gente tem no mercado opções de ripados em ACM, né? Outros materiais para aplicar em PVC. fachada, PVC, Ah, eu já vi Tem de de PVC, PVC. né? de PVC. Então, assim, tem várias coisas, né? E aí, Sim. comentando do painel ripado, tem outras inúmeras tendências também, né? O Sim. tijolinho de vidro, que a gente sabe que muita, né? Foi há um tempo Foi atrás, uma né? Uma febre. Nossa, eu lembro disso. Recepção, tudo que era Uhum. recepção tinha Tijolinho tijolinho de de Tijolo de vidro. O vidro. Diego vidro. deve lembrar também, dentista, né? Chegando no dentista, tudo Ah, aqueles Diego. tijolinhos de vidro, né, Diego? É. E hoje, assim, a gente vê um aumento, né, nos projetos Sim. do tijolinho de vidro. E às vezes o cliente também já chega com essa ideia, né? Eu fiz um projeto no ano passado que o cliente solicitou. Ele falou: olha, eu queria o tijolinho de vidro. Eu falei, nossa, bacana, vamos usar, né? Sim. Porque a tendência da arquitetura, ela vai e vem, né? Sim. O tijolinho de vidro, por exemplo, é algo que foi utilizado muito há 10 anos, 12 anos Mais, atrás, né? ou mais até. E agora tá voltando a questão de cobogó, questão de tijolo à vista, né? O tijolo baiano. sim. Então, existem muitas tendências que antes era febre na arquitetura e que agora tá voltando Não, e os sabe uma clientes coisa estão... que eu acho muito legal, vou até compartilhar depois com você o Instagram, eu acho que é André, o nome dele é um fotógrafo de São Paulo, e ele fotografa bastante dessas casas antigas, né? Inclusive, casa que o Ayrton se namorou, esse tipo de coisa. E tinha, agora eu não vou lembrar o nome, mas tinha uma vila que era uma vila histórica, cultural, né? Que ela era uma ruína, né? E aí ele tira foto desse tipo de coisa. E aí a gente começa a ver o que que era moda em determinada época, né? Década de 80, década de 70. Aí tinha muito aqueles azulejos pequenininho, né? Aí tinha os cacos também, né? Sim. Uhum. Tinha tanto disso, né? Aham. Teve uma época que o pessoal, inclusive eu vi uma reportagem, a gente falando era uma das perguntas que eu ia fazer agora, sobre esse desenvolvimento da cidade e às vezes impacta de um jeito. Eu descobri que tinha um incentivo, né, para fazer a casa usando esse tijolinho quebrado, né? Uhum. E eram umas casas populares, se eu não me engano, que eram dessa forma, né? Então São Paulo popularizou tanto que daí virou uma moda. Aí as pessoas compravam, quebravam, né, os azulejos e colocavam também, Colocava. né? Aham. Então, uma coisa que não só isso, mas outras coisas, eu não sabia que impactava tanto, né? Cara, isso é uma É uma maluquice, né? cidade, Dentro né? da arquitetura, né? De outros ramos também. É que Sim, uma coisa que foi pensada para viabilizar algo, né? Ah, eu quero colocar um piso aqui, mas eu não tenho dinheiro para colocar piso. Eu vou numa demolição, eu pego o piso, quebro todo ele e Espalha. espalho aqui, legal. Agora eu tenho um piso, consigo caminhar, andar, limpar de boa. Isso vira moda, né? Vira tendência e acaba que fica mais caro daí. Aí é, fica difícil viabilizar é o algumas cimento coisas. queimado, É né? o cimento queimado. Hoje, nossa, tá super É, em alta, Super né? em alta, super em Só alta. que. porcelanato líquido, né? Que era uma coisa que foi feita para a indústria, né? Era para ter Exatamente. que ter necessidade de ter um ambiente limpo ali, né? Uhum. Sim. Uniforme, né? Uniforme, Uniforme. todo. E aí ocorreu um monte de coisa. E o cara colocar desenho e colocar o porcelanato por cima, né? Sim. Fazer o fundo do mar, né? No banheiro. No Nossa, eu vi isso banheiro também. tem, Uhum. Nossa, mas quando eu Na creche descobri, tinha isso, a creche que eu né? estudava tinha um fundo do mar todo de caquinha, assim, ó. Nossa, que Aham. legal. E quando eu vi essa questão do porcelanato líquido, eu lembro das empresas fazendo, né? Aquele piso impecável, né? Uhum. Montadoras, né? Tinha que estar desse jeito e era viável. Mas caiu no gosto de um jeito que
explodiu empresa, né? O Diego também, o Diego que a gente tem a idade, lembra do textura, grafiato? Nossa, chegou uma Nossa. hora que era Era pra tudo muita que é lugar. febre, Aham. né? Então, e o cara que surfou na onda, o cara É, que fez isso, né? Tinha um aham. vizinho meu mesmo que, meu, ganhou dinheiro demais, porque tinha muita gente que não fazia, ele falou, não, aprendeu a fazer e fez a roda, né? É. É, E assim, fazendo um link, né, com o que o Júlio disse, ele comentou dos caquinhos na escola. Então, a arquitetura, ela é muito disso, né? É uma sim. arquitetura emocional, né? Uma arquitetura Memorável, né? é, nós estamos desenvolvendo um projeto muito bacana que o cliente ele pediu para colocar o tijolinho que o vô dele construiu aqui em Nazaré há 60 anos atrás, 70 anos Tem uma atrás. história mais elaborada por trás disso, só que não vou me lembrar agora, mas é que a É, família dele fazia o tijolo e Olha tem que as a legal. iniciais casa que ele o morava. brasão da família, não sei, né? É, Na casa que ele morou quando era menino e tal, aí foi comprada por outra pessoa e acabou que ele passando na casa lá, ele viu que tinha um pouco de tijolo lá. Aí e ele ele falou, quer meu, eu implementar no vou comprar esses Caramba, projeto. queria tijolos. envolver isso É, também no E projeto. então, ele, não, ele quer ele quer. Eu coloquei aham. para ele numa parede, né? Ficou bem, bem A bacana. gente Nós ainda não apresentamos o projeto, estou estamos em via de desenvolvendo. apresentar esse projeto aí pra É, ele e ele quer contar essa história aí dentro da casa dele. É bacana demais então, isso. a arquitetura ela vem muito dessa parte sentimental também, né? Dessa Sim, parte das lembranças. Então, a lembrança da avó, né? Essa parte de ladrilho, de piso, né? A gente né? relembra muito, né? As casas antigamente. Então, a Sim. arquitetura ela remete muito isso também. Essa arquitetura emocional, É, né? Para meu pai ficou ficar. num hospital uma vez e na casa, parece que a casa tinha, na frente do hospital tinha uma casa dessas, né? E parece que ela parou no tempo, assim, né? Exatamente desse jeito. Você Uhum. voltou para a década de 70, né, Uhum. na casa. Entrou na casa, fez uma viagem É, no tempo, eu né? lembro quando era criança que meu pai trabalhava na Vila Maria. Nossa, e tinha muita casa assim, né? Muita casa. Muita, muita. Ah, tinha aquele cerquinha, né? Aí você entrava e tinha uma porta, alguma coisa de alumínio, alguma coisa para guardar o carro, né? Uhum. Nossa, e até hoje tem várias, assim, na Vila Maria, Tem. na Moca, Na né? Moca tem É. bastante Tem aí. bastante, né? E aí eu acredito muito, né, voltando a falar da tendência, eu acredito que a tendência ela vai voltando justamente por isso, Sim, né? Às vezes é um desejo do cliente colocar o tijolinho de vidro, por exemplo. Às vezes é um desejo do cliente utilizar o tijolo. E aí acaba que faz um projeto, aí o outro cliente vê, nossa, gostei, quero de novo. E aí a Uhum. tendência ela vai se reciclando, né? Ela sim, vai voltando. Então, eu acredito muito, como eu te disse na cabana, né? Eu acredito muito que o painel ripado pode sim cair, né, no enjoo das Vai ficar pessoas, datado, né? vai ficar ficar o datado, brega, o cafona o naquele bre... período. Isso, mas vai chegar lá na frente, vai voltar ao painel ripado Aham. e Sim. assim subsequente, né, assim, com os Uhum. outros materiais também, então... E eu acho também que vai muito do. Eu acho que tem a questão do gosto, né, Nera? Mas tem Tem. muito também a questão do local, né? Por exemplo, vou fazer um estilo industrial, né? Tipo, a Uhum. tubulação mostra, esse tipo de coisa. Pode ser um momento que fique cafona ou brega, que chega nesse momento para uma casa, mas para uma oficina, para um escritório, para uma coisa, Ah, é sempre vai totalmente estar, né? diferente, Tipo, é. para uma oficina mecânica, sempre vai estar uma É, coisa tudo legal. depende, É. né? Acho que dá também pra fazer uma casa na pegada industrial, né? Sim, Mas aí tem que ter o ambiente que seja compatível também, né? Se ele for sim, muito pequeno, não vai ficar legal, né? Tem que ter algo mais sim, amplo e acho que toda ideia dá pra adaptar, mas aí a sim. gente tem que tomar cuidado pra não misturar muito elemento e não ficar cafona também do mesmo É, jeito. eu acho isso muito curioso, como muda ao longo do tempo. Teve uma época que, na época, você pega uma pessoa completamente alheia, assim, que nem minha mãe, que chega a época que a moda era estante, cheio de coisa, cheio de vidro, cheio de coisa, e depois chegou A hack. o hack, depois tira o hack e só pendura a televisão, Aham. né? E vai E tá ficando voltando menos. a estante, né? Tá voltando o Aham, a A instante, estante, estante. né? O hack acho que. E eu é. lembro de eu subir na estante, eu lembro de. Minha mãe guardava um monte de taça, um monte de coisa que nunca Aham. usava, né? Esse tipo de Aqueles coisa. bibelô lindo, né? Nossa. Ó, tem tanta coisa para citar aqui, mas vamos afunilando aqui. É. A Rose Felício, né, que é uma artesã maravilhosa aqui, né? Você provavelmente deve conhecer ela, né? Ela falou assim que, no caso dela, como artesã, ela também utiliza desenhos manuais e no computador para criar as peças, né? Então ela tem um processo criativo, eu imagino que é Legal. o que ela citou, né? E ela também utiliza as paletas de cores para o trabalho, né? Então eu queria que você citasse alguma coisa. Primeiro, se você desenha bem,
É que todo mundo fala do arquiteto desenhar. É, E a questão das cores também, isso né? na verdade é um mito, né? É que na verdade assim, existe o arquiteto de prancheta e existe o Sim, arquiteto tecnológico, né? sim. A minha pegada, assim, quando eu comecei a estudar arquitetura, eu já estava envolvida com o AutoCAD, já estava envolvida Ah, com o os arquiteto é muito programas mais 3D. tecnológico. Exatamente. Tivemos, né, as aulas de desenho na faculdade, que Sim. era uma delícia, professor Fujita, que saudade. Mas eu realmente não sou a arquiteta que faz aqueles desenhos maravilhosos, sabe? Sim. À mão, né? E aí eu até converso com uma colega minha e ela faz uns desenhos maravilhosos e eu falo, gente, que lindo, eu queria muito ter esse dom, porque acaba sendo, né, um dom Sim. ali. Mas eu faço uns rabiscos, né, claro, ali na concepção do projeto, então no início do projeto faço as plantas baixas, penso ali numa fachada, Formalizar a ideia, né? formalizar a ideia, mas é um desenho para mim. Ah, Não que é um legal. desenho que eu chego a apresentar, né? Porque Que realmente legal. não é algo muito Só você desenvolvido. entende, né? Só eu entendo, é. É, Mas o 3D aí já é outra coisa, né? O né, 3D eu já. acho muito legal. Eu tinha uma professora de história que ela ficava dando aula e ela fazia vestido de noiva, assim, rabiscando com lápis e Uhum. ficava a coisa mais linda, assim. Ela fazia tipo, vestido, fazia as coisas assim, conversando com você e rabiscando, assim, né? Parece ser É tão tão simples. simples, é. Temos também amigos que desenham Aham. muito assim. Eu falo, gente do céu, que maravilhoso, Nossa. parabéns, porque realmente é uma prática, Sim. né? É uma prática, mas eu acho que a gente não pode ser bom em tudo, né? Eu Ah, acho que a gente não, é tem que claro. seguir Tem num que pegar caminho. o que é fácil pra você, né? E no nosso caso aí, a tecnologia ajuda bastante, né? Não, Muito. e a gente é uma evolução da carreira, né? Você teve um momento É. que era a única opção de você Uhum. fazer isso, né? Mas Então, ainda E acho existe ainda, elegantérrimo, né? é, né? Você, o Não, cara e aquele monte de desenhar, lápis, né? Que pô, os lápis com várias ah, nossa, pontas, com várias várias, coisas. muito legal. várias canetinhas, né? Sim, Os estojos gigantescos. Tem ainda arquitetos que trabalham dessa forma, né? sim, Uhum. Que desenvolve todo o trabalho ali. E aí, claro, tem um estagiário que passa para essa parte de 3D. Sim. sim, Porque é aquilo, né? O desenho, ele é uma perspectiva, ele é uma vista, sim, não tem essa possibilidade de caminhar como a gente tem hoje. E sim. acompanhando a tecnologia Ah, também. e tem muitas coisas que é uma veia artística, mas não é viável, Sim. né? Você precisa alterar alguma Uhum. coisa, você vai. Não tem como, né? Redesenhar, É né? redesenhar tudo de zero, né? Apagar, É. né? E uma coisa que ela citou aqui é a questão das cores, né? Uma coisa importante do seu trabalho é essa parte das cores, né? Sim, sim. Porque eu sou péssimo para qualquer coisa aqui, né? De esse desenvolvimento, mas eu acho que faz parte do seu trabalho também escolher uma cor adequada para aquele ambiente, né? Sim, Tudo aham. isso faz parte, né? Total. Por exemplo, vermelho em dormitório. Não, tem cor É, que tem que ser evitado, né? assim, é claro, o cliente quer, ele deseja uma corzinha ou outra, mas o vermelho, Sim, ele não te traz paz mentalmente, né? O sim. visual, o vermelho, tem essas questões das É cores. inquietante, É né? inquietante, né? O verde ele transmite tranquilidade, paz, né? Sim. Então, são várias vertentes dentro das cores que a gente tem que realmente tomar cuidado. É, né? Tem E também tendência essa também, né? Que tendência, dita bastante. A Pantone dita. anualmente, né? A Pantone ela lança uma cor do ano. Então, hoje é uma cor beijinha, meio marronzinho. Sim. Então, cada ano ela lança uma cor para a gente também conseguir sair um pouco do original Ah, ali, né? Do, do, entendi. do do É básico. como se tivesse, é como se fosse a moda ali, né? Isso. Fazer Isso. alguém, ó, gente, vamos por esse lado aqui, né? É. Aí dá uma bagunçada Ou assim, te né? dá também uma contramão, né? Bom, então a moda é essa. Vai ter gente que vai falar, meu, eu quero algo Sim. ao Contrário. inverso, né? Demodê, quero algo. Mas você se força a sair daquelas, Isso, exatamente. E, daquele, querendo ou não, ela tá ditando algo pra você. Ou seja, a sim, direção dela ou o oposto, né? De sim, alguma maneira. que legal. E uma coisa, só antes de eu, aproveitando aqui, eu queria que você citasse um pouco desse desenvolvimento, né, que é possível ter no empreendedorismo ou numa cidade do interior, a importância de criar esses ambientes. Você citou as cores, eu acho que tem várias coisas também que naquela projeção você consegue facilitar a inovação ou o crescimento. Por exemplo,
Eu fui em alguns lugares em São Paulo, como um cowork, por exemplo, Uhum. né? E eu imagino que alguns locais foram bem pensados para isso, né? Ó, aqui é você se concentrar, ou aqui você receber as pessoas, ou aqui Uhum. você fazer reunião, né? Queria que você citasse um pouquinho dessa importância de você ter um trabalho projetado, com uma determinada finalidade, com objetivo, e como isso contribui, né, para qualquer local. Não precisa ser Eu não preciso montar uma fábrica, né? Eu quero fazer uma lojinha, por exemplo. É Sim, importante ter esse tipo de trabalho, né? super importante, né? Você citou a questão da loja. Então, a loja, a gente precisa verificar com o proprietário, né, com o lojista, qual é a forma que ele gosta de apresentar o produto dele, né? Sim, Uma peça, quando ela está aberta num cabide, ela é mais visível, né? Quando ela está dobrada, é mais trabalhado para estoque, né? sim, Porque o cliente ele não consegue visualizar muito bem a peça dobrada, né? sim, Então, tem vários pontos que a gente analisa, assim, e vários pontos que a gente estuda dentro de sim. cada projeto, dentro de cada necessidade. E certamente esses espaços que você comentou realmente foi pensado nisso. Os coworkings é justamente isso, né? A parte que é mais focada, mais ali individual, e as salas, né? Com um Sim, espaço de café, que seja um espaço mais descontraído. sim. Então, realmente é algo que a gente tem esse cuidado, esse olhar de pensar na hora que está projetando. É A escolha muito dos a materiais, escolha do né? Então, uma material, coisa é curiosa, né? Que nem, por exemplo, o McDonald's, né? Todo mundo sabe que o McDonald's é um local muito que cada coisa ali foi pensado para estar cada ali. Sim. coisa, é. Desde as cores, o tipo de móveis, tudo Uhum. isso. Mas da forma que você trabalha, né? Que vocês trabalham, eu posso trazer isso para a realidade de um pequeno empresário, Sim, né? Sim, sim. Que eu sim, acho que inclusive é mais viável, né? Porque essas grandes lojas fazem isso numa escala muito grande. muito Você, grande. numa pequena loja, consegue se adequar à realidade daquele público que S- vai, os, que vão passar por ali, ou o público que Aham. ele vai atender, né? Eu Sim, acredito sim. bastante que quando o empreendedor, no caso, né, ele trabalha com o profissional de arquitetura, ele consegue contar mais da história da marca dele. Se ele trabalhar isso, ele vai acessar mais o público dele, ele Sim, vai ou criar comumente um espaço melhor sim, para atrair mais pessoas, né? Tipo, sim, você vê só, meu, legal, cara, eu queria entrar aí só pra. Será que é caro? Ah, mas vou entrar. sim, Entrou, você falou, pô, nossa, que legal, gostoso pra caramba. sim. Planta, ou sei lá, uma arquitetura diferente. Aí você já começa a passear pelo lugar, você já vê que tá tudo se integrando. Lanchonete hoje tem bastante disso, com tema de criança. Meu, isso Ah, aí sim. é doideira, porque é muito vendável, sabe? É verdade. É. Tem uma lanchonete ali, não vou fazer propaganda pra esse aqui, não sei se pode, mas ali em Pode, Atibaia pode. ali, é Super temático, né? super temática, meu. Tema de criança, é pra criançada. Tudo é voltado pra criança. E você se diverte, você leva sua criança lá, você se Depende, viu? Tem, diverte. tem crianças barbudas assim que adoram essas Tem. coisas da Eu Marvel, essas gosto coisas também, assim. eu gosto também. Eu sou É. meio nerdão, assim, eu gosto de umas coisas assim, meio de criança adulta, mas essa é pra criancinha mesmo Sim. E e não tem os como você. caras te tomam o dinheiro mesmo É. porque você paga feliz, cara. Isso que É, eu ia você falar. Você paga vai feliz, você feliz. vê seu filho rindo, Então, você. Nossa. exatamente, a criança tá nossa, imersa ali, sabe? Muito Sim. legal. É, Não, mas não. sabe uma coisa que eu acho muito legal? Eu tenho um cliente, né, que era inclusive da empresa de registro de marca, ele era uma copiadora rápida, uma empresa de gráfica rápida, né? Uhum. E ela ficava numa galeria em Itatiba, inclusive onde tem o Poupa Tempo. Nossa, você tem que ver a loja deles, né? Ela fez a coisa mais linda, a Thalita, né? Se eu não me engano, foi ela mesma que projetou. Ela é uma profissional criativa, Uhum. era uma profissional da moda e tinha essa veia do visual, das Sim. cores, de tudo isso. Uhum. Ela transformou uma copiadora em uma loja, né? Então você entra, tem impressões em alta qualidade na parede, com spots desses apontando, como se fosse uma obra de arte, né? Legal. Então ficou. Porque qual que é a imagem que a gente tem da copiadora rápida, gráfica rápida da faculdade? Aquele lugar bagunçado, feio, com as É. máquinas, tudo amontoado, né? E ela, não, ela mudou bastante essa ideia, tudo com a projeção da loja. Uhum. Então, ou seja, você pode mudar o seu logo, né, ou até suas cores, mas se a pessoa não sente, ali ela sente que está entrando numa loja, uma loja muito bem feita, como se fosse uma loja de roupa, para vestir realmente a marca dela, porque a pessoa vai entrar ali, vai fazer um cartão de visita, vai sair com um cardápio, Pô, vai sair com legal alguma coisa, demais. Muito faz outra bacana. coisa. Então, É.
eu acho que ilustra bem essa mudança que vocês podem fazer num pequeno empreendedor, né, numa pequena Uhum. loja, com um projeto bem feito, pensado para aquele público, pensado para aquelas pessoas que vão frequentar aquele local, né? Nossa, Exatamente, mas ficou é. muito legal. Eu queria. Tem o Fábio Tomás aqui, ele está falando que fica feliz por vocês, né? A Valda também está falando que vocês são lindos. Abraço. Abraço. É a Silvéria. sogrinha. Que legal. Silvéria também está Minha acompanhando mãe. aqui, né? Legal. Muito legal. Então, a gente tem alguma coisa que eu devo acrescentar, que a gente não citou? A gente tinha tanta coisa para falar, né? Então a gente É. foi tentando focar aqui em algumas Uhum. coisas, né? Nas conversas. Tem alguma coisa que você acha que a gente Bom, poderia citar? eu acho que tem muito daquela pergunta, né, no Sim. qual nós pensamos da questão de quanto a arquitetura ela pode, então, favorecer o empreendedor mesmo, né, nessa Uhum. questão da, do, do em- da, de investir o dinheiro, Sim. né, seja ele comercial, hoteleiro, né, de como ele Sim. pode gerir isso. Sim. Né? O Júlio, conversando em casa, o Uhum. Júlio até disse algo bem bacana, não sei se Sim. cabe agora a gente falar, se você lembra, Olha, tal. eu nem, não me lembro mais. Não. Mas, enfim, é Falando isso. sobre a economia, né? A Aham. economia realmente de você implementar o projeto da forma visual, né? Então, do cliente, do empreendedor, no caso, por exemplo, assim, de vários chalés. Então, ele conseguir se planejar melhor, né? No seu terreno em si, para a gente conseguir, então, implantar, Buscar né? recurso, Buscar né? Sim. Correr atrás do recurso. investidor. Sabe Isso. uma coisa que eu me lembro quando vocês citam isso? Eu lembro, por exemplo, de hotéis menos, mas motéis, por exemplo, né? Hum, Ele vende a parte visual muito forte, né? hum, Então, o que ele faz? Em determinado tempo, ele vai ter que reformar tudo, Uhum. né? Ele é, vai ter que reformar tudo porque aquilo é que traz o visual, que vende, né? que vende. Que vende aquela imagem. E quando você fala dessa forma, né, eu lembro muito da cabana, voltando para a cabana, né? Porque se eu fizesse um chalé de madeira, de qualquer jeito, feito lá, provavelmente ainda assim teria hóspedes, porque tem gosto para tudo. Uhum. Tudo. É. Mas da forma que foi feito, né, ele é muito mais comercial, né? Uhum, Muito mais sim, sim. comercial. Eu acho que traduz um pouco do que você citou, né? Que eu acho que as pessoas têm que entender que aquele é um investimento no negócio, né? E é que nem você citou a lanchonete, né? Uhum. A quantidade de pessoas que traz para lá. O Diego, eu lembro uma vez que a gente foi também numa lanchonete que tinha duas motos lá, você lembra que tinha uma Índia e tinha uma Harley Davidson, né? Ou seja, aquilo compôs completamente o Uhum. ambiente, né, Uhum. da pessoa e eu acho que é o que vocês estão citando. Além de ser um investimento muito sólido, né, Hum. atrai muito aquele público ali se ele fez aquilo da maneira correta, né? Quem Sim, eu quero atrair? É exatamente. crianças. É. Então eu vou Aí cabe, trabalhar claro, ao investidor estudar onde ele vai investir, né? Sim, Contrata o profissional, senta com a sim, gente, conversa, fala, meu, pensando em montar algo assim, você acha que essa cidade aqui, se o sim, cara é de fora, sim, né? Se tem Aham, mercado, tem né? mercado Como para que sim, isso. Eu é o acho que mercado. aqui, citando a Cabana novamente, o ecoturismo tá numa sim, Fomentado, né? É. crescente legal. Então, investidores aí, ó, sim. vem pra Nazaré. É. Sim, eu acho que é uma coisa legal, né? Que eu acho eh, que quando as pessoas pensam, né, de uma maneira, eu acho que aqui acontece bastante isso, né? Eh, eu sou um pequeno empresário, estou começando dentro daquele possível que eu estou fazendo aqui agora, que abri uma loja, criei minha loja, mas entender a importância que assim que eu conseguir, eu vou ter que investir nessa parte, né? Que é um investimento muito certeiro nesse projeto que vocês criam, né? Porque ali, tirando a usabilidade, vai ter questões também que vocês levam em consideração, que são questões obrigatórias, né, de ergonomia, Uhum. de segurança, Nativas. né, de que precisam ser consideradas, mas tornar aquilo também muito mais comercial, vendável, né? Então, eu acho que, inclusive, a gente vai deixar o contato de vocês aqui que para procurar vocês para projetos residenciais, hoteleiros e comerciais também, Sim, né? Aham. sim. Uhum. Qualquer Inclusive, desafio a gente topa. excelente. Eu vou pedir para o Diego colocar aí na tela, Diego, o Instagram deles, né? Ver se eu consigo colocar aqui também.
Porque uma coisa interessante que a gente... Deixa eu só voltar aqui. O Diego vai colocar ali. Aí. E o pessoal, eu coloco aqui o QR Code, mas eu não consigo, vocês não conseguem. Normalmente as pessoas vêm do celular, né? Não vão conseguir Uhum. clicar. Então eu vou fixar aqui um comentário, tá? Tá certo. Isso, o Diego tá colocando aí também na tela, o pessoal tá vendo em tela cheia. Mas eu vou fixar o comentário para o pessoal conseguir olhar os trabalhos que eles fizeram, né? Que consigam também o contato deles, né? Lá vai ter o contato de vocês, então tá fixado o comentário, né? Para o pessoal que está acompanhando a gente, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? E então é isso. Eu gostaria muito de agradecer vocês por ter vindo aqui. Eu queria deixar um Nós que presente para vocês, agradecemos. né? Muito Que é obrigada. a caneca. O pessoal pergunta da caneca. Gente, hoje a gente Legal. não conseguiu fazer o sorteio porque eu preciso de outra pessoa olhando lá para fazer o sorteio para quem está em casa, né? Ah, Uhum. Mas tem aqui a caneca de vocês Muito dois. obrigado. obrigada. É, Eu também trouxe uma caneca Hum, feita. lembrancinha aqui para você. deixa eu Né? Eu ver. trouxe uma plantinha, Ah, que é que algo que legal. nós muitas vezes nós entregamos, né, para os nossos clientes Sim, também, Ah, que para legal. muito vocês legal. trazerem a natureza, né, para o Sim, escritório e uma velhinha com a aromática. que legal. É Olha, somente uma lembrança, né, desse dia muito legal. bacana, Não sei se o dessa Diego noite consegue bacana. mostrar aqui, né? Não sei se você consegue aqui, né? Plantinha Pega. fácil de cuidar pra quem tem a vida corrida. É, É, justamente, né? Isso aqui vai pensamos ficar no meu nisso, escritório. sim. É bom que ela não me toque, né? É, Eu lembro que minha mãe. Ah, é? Que legal. Eu lembro que minha mãe tinha uma plantinha que chamava Comigo Ninguém Pode. Eu falei, ah, essa como assim? aí Comigo ninguém pode. Comigo ninguém tive pode. problema com ela, Isso viu? aqui é uma velhinha, é isso? É, É uma uma vela Olha velhinha. que aromatizada. legal. É. Gente, olha a delicadeza do... Eu vou até deixar aqui pro Diego mostrar. Que É, legal, a gente gente. sempre Muito obrigado, costuma, viu? imagina, eu que agradeço. A gente sempre costuma presentear os nossos clientes, né? Então, Sim, geralmente com uma velhinha, uma planta, ou até sim. mesmo outras coisas, né? Da personalidade do É, cliente. No final do trabalho, a gente presenteia ele como forma mesmo Que legal. de lembrança, da pessoa olhar para aquilo e lembrar, né? Nossa. Da experiência e é E muito, fico muito muito, legal. muito feliz. Eu tenho um amigo meu que ele se mudou de apartamento, né? Eu falei, eu vou dar um presente para casa, né? E a gente deu um local de colocar a faca, né? Porque ele gosta muito dessas de filmes, gosta muito e o tema era um espartano segurando uma legal. tábua, né? Que bacana. E ali é onde você colocava as facas, né? Uhum. Então eu acho muito legal isso, dar um presente para casa, né? Para casa, Né? é, Para casa, né? justamente, Sim. é. E o de vocês é exatamente isso, né? Sim, Para sim, casa, né? para Nossa, casa. muito legal. Então, Obrigada. pessoal que está acompanhando a gente aqui, né, pelo Instagram e pelo Facebook, amanhã a conversa, né, com a Nayara e com o Júlio da Seven Studio Arquitetura vai estar disponível no YouTube para a gente compartilhar, para que todo mundo possa acompanhar. Vai estar também algumas imagens, né? Eu vou pedir depois para a gente poder colocar algumas imagens, né, do projeto de vocês, Sim, esse tipo sim. de coisa, e a gente Aham. compartilha, né? E eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui, viu? Obrigada, eu que É, agradeço o espaço. Eu acho que o seu projeto é algo enriquecedor para a nossa cidade, Muito. né? Eu acho que trazer essa visibilidade, né, dos empreendedores sim, de Nazaré, da região, é muito sim. importante, né? Isso agrega valor para nós, para você e para o município também. Sim. E agradeço muito, muito É, obrigada mesmo. que Obrigada isso, pelo espaço. o trabalho de Agradeço vocês também, ajuda parabenizar muito. você, Isso. a iniciativa, muito bacana. Né? E eu acho que, além da gente contar a história, valorizar os empresários aqui, deixar disponível também o trabalho de vocês para outras empresas, para os outros empresários também. Então, Sim. é um Uhum. material que muita gente talvez nem soubesse da importância, né, do trabalho de vocês, que poderia dar uma repaginada na empresa, em Sim. casa, ou na hospedagem, que nem você falou mesmo, que está muito forte aqui. Então, tem muita gente fazendo isso, né? Criando Uhum. um local para o ecoturismo, criando um local disso. E precisa ser bem feito, precisa ser bem Pensado. projetado, porque ninguém acha dinheiro em árvore, né? E Uhum. você tem um trabalho de otimização dos recursos, né? Que eu fiquei realmente muito, muito feliz de ver como foi feito na cabana, né? Porque não é porque o cara tem o dinheiro que a gente vai desperdiçar, É, né? Sim. exato. Vai É.
vai empurrar coisas que não são úteis, Uhum. né, ou que não estão de acordo com o que ele espera. Então, Sim. gostei muito de conhecer o trabalho de vocês. Podem contar com as Obrigada. minhas indicações, né, Obrigada. porque Obrigado. todo mundo precisa. E é isso aí. Eu conto com todo mundo que acompanhou a gente também. Eu agradeço, né, acompanhar o trabalho que a gente vai fazendo aqui. É um trabalho de formiguinha, né? Eu falo que talvez a gente não tenha uma audiência muito grande em alguns momentos, mas foi importante para quem veio no programa, já valeu Aham. a pena, Com Ah, né? não, sem, certeza. E o sem que não é o caso de dúvidas. vocês, né? Que tinha mais de 14 pessoas assistindo simultaneamente aqui só Legal, a no gente agradece os Facebook, mais o espectadores pessoal no também. Instagram, né? Muito obrigada, Né? muito obrigada. Então é isso, gente. Amanhã vai estar disponível. Eu vou deixar aqui no vídeo final as redes sociais. Então vocês podem acompanhar a Empreendedor NZP no Instagram, no Facebook e no YouTube. Né? E vai estar esse vídeo completo, numa melhor qualidade. E semana que vem a gente vai trazer outro empresário daqui, né? Que a gente vai detalhar um pouco mais na segunda-feira. Mas a gente está toda semana trazendo essas informações. E eu queria só compartilhar aqui uma última coisa aproveitando a valorização, né, que a gente tem aqui do empreendedorismo da nossa cidade, não esquecer de citar que a Feira do Produtor Rural volta agora no sábado, tá? Dia 8, dia 8? É isso mesmo, né? E essa feira vai ser na rodoviária, tá? Vai ser na rodoviária antiga. Então, é uma nova aposta, né, para que seja um local mais viável para as pessoas conseguirem visitar. Então, eu recomendo a todos que visitem a Feira do Produtor Rural. Então, vai ser sábado das 8 até as 14 horas, se eu não me engano. Vão lá na rodoviária, vai ter produtos orgânicos, artesanato, vai ter alimentos na hora, que nem pastel, vai ter linguiça artesanal, vai ter essência, vai ter de tudo produzido aqui. Então, valorize o nosso comércio local, visite a feira, faça suas compras lá, que vai ser bom para todo mundo. Então é isso. Agradeço o Diego pela condução do trabalho, agradeço mais uma vez a Nayara Obrigada, Diego. e Obrigado. o Júlio. E agradeço também o pessoal o Gabriel, né, que cedeu espaço para a Sim. gente poder ir até Uhum. lá, filmar, né, e ficou muito legal que eu também vou colocar nos vídeos, né, o Instagram da Cabana Viveiro Vale. Sim, sim, sem Então, dúvidas. E se alguém quiser o link para locação, né, sim. da cabana, pode entrar em contato conosco também. Nós Que legal. disponibilizamos, que a cabana está disponível no Airbnb, né? Sim. Então, vão viver essa arquitetura que foi muito gostosa de planejar e é emocionante demais vê-la Sim. acontecendo. Não, e espero que ela traga muitos trabalhos para você também, né? Sim, Sempre o quem Sim. pessoal quiser olha assim e fala fazer assim, nossa, cabana aí, quero uma ideia já muito sabe. parecida, eu quero algo assim na minha Aham. propriedade, porque aquele terreno lá deles é enorme, né? E Uhum. tem muitos Sim. assim também que são pouco explorados. Nossa, e fazer de uma forma que a gente não vai prejudicar a natureza, vai trazer a pessoa para dentro dali da Uhum. nossa cidade, aproveitar isso que a gente tem de bom, sem precisar destruir nada, pelo É, contrário, né? Vai valorizar ainda mais é. aquele ambiente, né? E uma única coisa que eu queria frisar é, Tá? nós temos outros projetos também, né? Sim, Mas esse projeto é o projeto que é acessível para todo mundo, né? Acessível sim, para todo mundo que está aqui nos assistindo, que sim, é algo realmente para locação, Uhum. né? sim. Então, por isso que nós pensamos muito nesse projeto. É um projeto que Mas nem está parece que foi feito para quentinho, locação, né? É uma coisa que dá vontade de chegar e muito, morar, né? Ficar lá. Aham. exatamente, muito de bom É, É, gosto, então, é, tudo assim, né? Foi muito, acho que linkou muito bem feito. bastante com a ideia do podcast aqui, que se a pessoa ficar realmente curiosa, ela pode ir lá alugar e passar, Exatamente. viver essa arquitetura. Uhum. É. Nossa, com certeza, né? Porque eu acho que foi legal a gente ter feito o vídeo lá, porque as pessoas ficavam curiosas, queria ver Uhum, onde era, Uhum. queria, sim. não sabia que isso ficava em Nazaré Paulista, né? Realmente foi um bom gosto muito bom, porque, que nem eu disse, você podia construir uma cabana de madeira simples, teria público, mas a Sim. maneira que foi feita, é que nem eu disse, não parece, né, Diego? Não parece que foi feito para locação, parece aqueles capas, eu lembro muito de revista, né? Sim. Capa da revista Uhum. Casa e Construção, Aham, Casa e Jardim, né? Então, sim. ficou muito legal, viu? É, e tem Parabéns. muito, obrigada. E tem muitos projetos também que vão sair do papel aí, também Sim. para locação, então futuramente vai ter muita Tem coisa bastante boa coisa aqui em Nazaré, hein? acontecendo aqui em É, Pode Nazaré. falar muito, mas que legal. É, Não, e conte com a gente para divulgar o trabalho de obrigada. fechou. vocês, Obrigada. principalmente essas iniciativas, porque, que nem o Almir, que acompanha a gente da agência Wave Viagens, ele quer mapear, quer ter opções, não Aham. só para a agência de viagens levar as pessoas daqui para fora, mas principalmente trazer para cá, Trazer. É, isso é né? muito, muito É. bacana, muito Que bacana. eu acho que o público nazariano, que nem você mesmo que nasceu aqui, tem muita gente que
porque é o dia a dia, né? Essas belezas naturais que nós temos. Uhum. Mas para muita gente, não. Pra gente colocar a mão na terra, tá É. perto de uma parte tão verde quanto a nossa, a Uhum. represa, né? Algo muito fora da curva, né? Então, somente a paisagem, né? A paisagem Paisagem. já E acalma. pertinho da De cidade, fácil né? acesso, De né? É, fácil acesso, perto né? da capital, então é muito gostoso e muito Muito bom saber legal. que isso está acontecendo. Que Ele querer legal. trazer as pessoas para cá. É Parabéns, isso aí. Almir. Muito legal. Então é isso, pessoal. Valeu, Diego. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada.